que fazer toda manhã, como estou fazendo agora, né? De criar postar. Vou botar minha câmera aí logo, vamos lá. Você tá me vendo aí. Olha só, então, as pessoas têm que valorizar, né, o esforço da comunidade, você que está aí vendo e está compartilhando, para gerar a massa crítica, que vai ser a pessoa que vai assistir quem faz o comentário. Da mesma forma, a pessoa tem que valorizar o meu grande esforço, né, de estar aqui todo dia fazendo isso, inclusive essa chatice aqui. Então, por isso que eu me sinto autorizado a fazer cobranças. Vamos lá. YouTube, Facebook, Twitter agora. Não é esse aqui não. Nossa, tá um saco isso aqui hoje, hein? Tá muito embaralhado minhas coisas aqui, peraí. E é aquela história que eu tava falando ontem, né? Eu tenho que vestir vários chapéus. Então, o meu chapéu de analista é só ficar vendo, né, o que tá acontecendo, tirar conclusões, fazer meus movimentos de pressão política, como estou fazendo na atualidade. Tenho meu chapéu aqui técnico de lançar coisa, né, de fazer sinal, manter site, editar e tal. Tenho meu chapéu CEO, entre aspas, do Duplo Expresso, que tem que representar, né, o curador, né, uma entidade aí coletiva, eu tenho que representar os interesses dessa coletividade nas negociações, ou pelo menos na interlocução com as diferentes forças políticas. Né? Então, a preocupação fisiológica, digamos assim, de preservar o espaço, fazer os interesses deles serem atendidos, né? E aumentar cada vez mais o nosso impacto. O que mais que eu tenho de chapéu? chapéu. Pai de cachorro, dono de casa, marido, filho, né? Falei bastante ontem com a minha mãezinha. Aí. Meu papel de cristão. E olha aí, tá pra fora hoje. Pois é, gente. Assim, muitos papéis. Muito chapéu. Meu chapéu comigo mesmo, me resolvendo aqui, fazendo minha autoanálise, né, enquanto não volta o meu analista. Muito chapéu pra botar, gente. Então, assim, realmente não é fácil manter esse espaço. A hora que eu tô aqui, a hora que eu acordei para montar o programa, e a hora que eu tô aqui compartilhando, depois apresentando. São renúncias que eu faço com relação à minha vida, né? Então, inclusive renúncias que eu faço com relação a outras frentes de enfrentamento ao golpe, como eu ficar fazendo análise, escrevendo artigo, que é onde eu vou com mais profundidade, né? Então, eu falei, se eu estou valorizando dessa forma, a ponto de deixar o meu companheiro dormir apenas 3 horas de domingo para segunda, eu não espero menos de quem recebe um link, entra aqui, né, e faz seu comentário. Então, desculpe, eu tenho todo o direito de cobrar que as pessoas me ajudem, em vez de fazer aquela força de Sísifo de rolar a bola para baixo e eu ter que subir de novo, muitas vezes não conseguindo mais. Então, peraí, 1, 2, 3, 4, quem tá faltando? Eu tenho o VK ao Twitch, né, a rede social dos gamers. Você, inspiracional, o que você tá achando dessa fase Rômulo Maia sincerão? sem as mesuras sociais, sem superego, mandando a real na qualidade de curador do coletivo Duplo Expresso, numa assembleia de acionistas cotistas e falando para você, né, por que eu estou tomando certas decisões na condução dessa entidade, né? Você gosta desse discurso sincerão, te agride em alguma medida, quando a pessoa fala, olha, o que eu faço é bom, eu sei que é bom, e, portanto, eu vou exigir respeito do que eu faço. Aí te agride um pouco, enfim, por causa da nossa criação cristã. Eu também fui criado no cristianismo, com muito orgulho, importantíssimo para mim, mas que, não, modéstia, orgulho, é pecado capital, orgulho, tem que ter modéstia e tal, mas, né, é uma ponderação de princípios, digamos assim, né? É uma droga, estudou direito, ferrou, né? A pessoa já pega a teologia e vai aplicar exegese aí, né? Jurídica. Mas, assim, é realização de princípios que não podem se realizar no máximo plenamente, né? Você tem que fazer esse aqui seja um pouco tal. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que conter o meu orgulho, né, no sentido ruim da palavra, eu também tenho que honrar pai, honrar mãe, amar o próximo como a mim mesmo, que faz eu ser solidário, querer lutar pelo Brasil, e ao mesmo tempo, então, lutando pelo Brasil, eu preciso potencializar, né, o impacto da minha luta. E aí eu lembro Jesus Cristo lá virando as barraquinhas do pessoal, mercadores da fé lá no templo, né, na Ira Santa. Então, enfim, a gente tem que tentar encontrar um meio termo aí. Um dia o pessoal aí lá em cima vai me dizer se eu conseguir chegar próximo do ponto ótimo entre princípios conflitantes ou não. Mas o que eu sei é que, por enquanto, eu estou sendo obrigado, e parece que está dando certo aí pelos resultados, né, em assumir plenamente minha tendência millennial
e falar e mandar real, me expor, né? Então, Madonna estava falando aí que ia destruir o ego dela. Não, eu peguei, tirei o super ego e mostrei pra você, que tá do outro lado, o meu ego, com coisa boa e coisa ruim. Você que certamente não está acostumado com isso, eu pergunto se você achou produtivo ou não. Embora a gente veja objetivamente os números, tudo se vê do impacto e tal. Peraí, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plataformas. Então já podemos publicar no site. Vamos lá, publicar. Vamos ver se entrou. Ó, Analyze This. Ah, essa música ela fica falando Sigmund Freud, Analyze This. Aí agora, I'm gonna break the cycle. É, tem que quebrar esse ciclo aí, gente. Vou balançar o sistema. Ó, vou destruir meu ego. Não sei se destruir é difícil, né? Você tem que conhecer e calibrar para descontar eventuais distorções. Né? Eu tento fazer com análise e tal. Eu tento fazer até na condução editorial do programa, na condução até como CEO ou curador dessa coletividade aqui. Vamos lá, então deixa eu ver se entrou no site a postagem do programa de hoje. Tá lá, bomba. Requião revela. Documentos do Banestado Leak sumiram. Galera. Já eu falo disso, assim, realmente é uma bomba total. Deixa eu ver como é que a gente tá aí de audiência, se vocês estão me ajudando a compartilhar, aumentar essa massa crítica, tá? Já tem uma galerinha aí, mas tem que aumentar aí, galera. Vambora, vou botar aí na tela para fazer junto com você o compartilhamento. Então vamos lá, tá aí na tela o YouTube, né? Então deixa eu acertar aqui, botar centralizadinho. Peraí. My senses, I'm gonna delay my pleasure. Fazendo isso desde 2016, gente. Adiando o gozo da vida em nome da luta e tal. Ó, vamos copiar aqui, né, a descrição do programa, que hoje está excepcionalmente enorme, mas porque era realmente necessário. Então, o que eu falei? Cara, quando eu acordo cedo, ferrou. Porque aí eu vou pra cima, inclusive, fazendo uma descrição bem pungente, digamos assim, né? Então, olha só, compartilhar. Primeira coisa, já lembra? Já aprendeu aí, ó, criar postagem. Esse primeiro aqui em cima, vermelhinho, pra gente compartilhar no próprio YouTube. Você agora, mesmo que você não esteja vendo no YouTube, está no Face, vai lá no YouTube fazer isso pra mim, por favor, em nome da luta. Vamos lá, postar. E já foi. Vamos lá, mais um. Deixa eu botar no do canal também, que tem mais seguidor que meu perfil pessoal. Vamos lá, cadê? Ué, onde está o que eu tô logado? Aqui mesmo. Ah, essa música, por exemplo, da Madonna, ela é um bom theme, né? Assim, ela fez uma música dela e tal, mas tem coisas bondescas, digamos assim, né? E eu já comentei, aliás, sobre essa música, interessantíssima, né? Que ela fez antes a trilha sonora de uma paródia do 007, né? O Austin Powers 2. E anos depois que ela foi chamada para fazer o original, né? Então, deixa eu editar aqui o nosso caríssimo na postagem de hoje, tirar essa propaganda aqui da descrição. Ninguém mandou fazer essa porcaria. Porra, eu pago o serviço porque tem que fazer propaganda. Fala sério. Playlist. Vamos botar, tá? Então, está no Duplo Expresso. Hoje é Duplo Expresso. Vamos salvar. E vamos atualizar os detalhes do vídeo. Vamos lá. Opções. Qual é a data de gravação? É hoje, dia 4 de março de 2020. Qual é o local do vídeo? O local do vídeo é Berna. Ó, Berna. Não, tô até lembrando aí, falar em Bíblia, né? Jesus Cristo, quando chega diante de Jerusalém, chora, né? Fala, ó, Jerusalém. Eu tô assim, ó, Berna. tá fogo, tá puxado, hein? Olha, meu Deus do céu. Berna, só podia ser. O vídeo é em português, obviamente. Vamos salvar aqui, tudo salvo. Vamos ver se já foi desmonetizado. Depois eu vejo aqui, eu conto pra vocês, personal. Então vamos voltar lá ao compartilhamento no YouTube, agora que já tá com os detalhes direitinho. Vamos lá, então aqui, ó. Já estamos aí com 403 pessoas, mas tem que aumentar, galera. Por favor, ué. A imagem não tá em mim. Ah, não, é que tá parado, mas eu já tô aparecendo, né? Mas então, vamos lá. Então agora, Twitter. Sabe o que eu vou fazer, o Twitter? Eu vou botar aqui a descrição do programa como um thread, né? Só que fica muito maior que 140. Então eu vou lá no Twitter. Vou fazendo isso, né? Porque eu realmente tive tanto trabalho de fazer a descrição hoje, tá vendo? Tá muito maior do que eu posso postar. Então eu vou quebrar em vários tweetinhos. Tá? Ó, destaques. Aí vamos lá, aí botar aqui, ó. Eu vou lendo com você, ó. Então vamos lendo a descrição, ó. Diretamente de Berna, a capital da Suíça, Rômulo Maia, editor-chefe do Duplo Expresso, segue esperando por Lula para que os presidentes ponham fim ao quê? A farsa do imperialismo, usando a Lava Jato para subjugar
toda a América Latina. E não é só Rômulo Maia que a gente está esperando. Deixa eu beber uma água aqui. Nem tampouco apenas o Brasil. Também dependem da bravura de Lula ainda nesta semana. Número 1. Gente, olha essa lista. Por isso que eu fiquei... E olha só, eu não fiz pesquisa não, tá? Isso aqui foi só o que eu lembrei de cabeça. Deve ter muito mais gente. Mas ontem o pessoal estava ressaltando algo que eu venho falando, né? A dimensão internacional dessa iniciativa. E aí, de cabeça, eu fui pegando vários. Você vê, ó. Então, não sou só eu que estou esperando o Lula, não. Nem tampouco apenas o Brasil. Também dependem da bravura de Lula ainda nesta semana. Número 1, vou tirar até a música aqui, porque é muito sério isso aqui, ó. Tchau, Madonna. Olha só. Número 1. No Peru, o presidente Ollanta Humala e esposa. Ambos presos. Ambos presos. O Lula saiu, mas eles estão presos ainda, o casal Humala. Bem como, ainda no Peru, a memória do ex-presidente Alan Garcia, levado ao suicídio com base em documentos falsificados. Número 2. No Equador, Rafael Correia está exilado, né? Teve que vir para a Bélgica. E o ex-vice-presidente do Rafael Correia, leal, né, e leal ao seu povo, Jorge Glass, estava preso, né, está preso ainda, eu acredito, com base nos documentos falsificados da Odebrecht, e que quase morreu tempos atrás aí, numa brava greve de fome. Né? Então esses dois também certamente estão esperando a bravura do Lula, Rafael Correia e o Jorge Glass, além do casal Humala que eu falei no Peru. Bom, tem mais gente. Em El Salvador, o ex-presidente desse país, de esquerda, o Maurício Funes, que, olha que coisa incrível, é casado, né? Era casado, parece que ele separou agora, mas a companheira dele de vida é uma ex-dirigente do PT. Ele está exilado, ele está, salvo engano, na Costa Rica. Né? Número 4. No Panamá, o ex-presidente Ricardo Martinelli e família, também perseguido com base nos documentos do Odebrecht, assim como Maurício Funes. Na República Dominicana, o ex-presidente de esquerda, Hipólito Mejia, também processado, perseguido com base nos documentos falsificados da Lava Jato. Na Venezuela, aí a gente conhece mais, né? Nicolás Maduro, ele também quase tentaram lá uma lava-jatinho, você não lembra não? Eu lembro. A procuradora-geral da República da Venezuela entrou no golpe lá do Departamento de Estado americano e falou que tinha corrupção do Odebrecht e tal. Lá não tem brincadeira, né? Na Venezuela, o Nicolás Maduro mandou ela para a Sibéria. A mulher, eu acho que não está nem mais na Venezuela, né? Enfim, lá o pessoal também dá enfrentamento. Então, mas sempre é bom para o Nicolás Maduro ajudar ele na campanha contra o imperialismo e desmoralizar mais uma iniciativa de desestabilização contra ele, que foi, no caso, essa da procuradora-geral lá pegar os documentos falsificados da Odebrecht. Né? Então, seria uma ajuda, né? A Venezuela que vive sitiada, estou aqui passando minha cera labial, né? A Venezuela que vive sitiada, certamente tem certeza que o Nicolás Maduro apreciaria o Lula vir aqui pegar a prova documental que mostra mais uma farsa do imperialismo contra o projeto bolivariano na Venezuela. Então, continua. Você vê que é uma missão, né, latina, uma missão humana, uma missão cosmopolita, né, realmente, assim, o Lula está com a chance de, aumentar ainda a sua marca na história, não só do Brasil, mas do continente ou até mundial, né, de enfrentamento do terceiro mundo contra o imperialismo. Realmente, está tudo aí na marca do pênalti, só falta o Lula decidir bater para gol. Né? Então, continuando, não acabou não. Olha. Então, falei aí do Hipólito Mejia, na República Dominicana, né? Outra força popular perseguida com base em documentos falsos. Falei do Nicolás Maduro na Venezuela. Na Argentina, Cristina Kirchner também tentaram a história da Odebrecht, mas lá acabou, gente. Lá eu vou até mostrar aqui mais tarde que lá o pessoal está indo para cima do judiciário, estão botando de volta na caixinha, né? O pessoal aí. Número 8, não acabou, porque esses eu lembro os nomes envolvidos de cabeça, mas tem outros cujos nomes eu não lembro, né? Na Colômbia teve pessoas, eu acho que até o próprio Santos, né? Mesmo sendo de direita, o pessoal tentou ir para cima dele com o Lava Jato para botar alguém mais de direita ainda, né? Que entrou depois. Paraguai, né? Também teve coisa, Uruguai, até o Alejandro que está em algum lugar não identificado da América Latina, deliberadamente não identificado, ele pode me ajudar a lembrar outros casos, né? Mas aí, agora no banho, né? Eu já falei, no banho que são meus insights, eu lembrei de outras pessoas na América Latina que podem, né, ter a sua imagem restabelecida, a sua paz de espírito, seja seja nesse plano ou no outro, se o Lula entender por bem vir pegar esses documentos. Quem? No Brasil, para além de si próprio, né, do Lula, quem que espera, ou quem que poderia ser beneficiado pela bravura dele de ir para cima do imperialismo da Lava Jato? Primeiramente, os seus filhos, né, que hoje são tão reféns quanto ele. O seu irmão também, que está aí pendurado, né, em procedimentos e tal.
Mas, e aí eu acho mais tocante, né? Quem certamente poderia ser, não vou dizer nem vingada, né? Porque não é vingança de que se trata, mas assim, poderia ter a sua memória, né? E até a sua paz de espírito restabelecida, seria a Dona Marisa Letícia Lula da Silva, né? Ela que morreu desgostosa, né? Teve um acesso aí de pressão que provocou um acidente vascular cerebral nela, o rompimento de um aneurisma, salvo engano, algo do gênero, né? Mas que certamente, até o próprio Lula e os filhos falaram isso, né? Quem matou ela foi a Lava Jato, a angústia, feita com base em documentos falsos, né? Vamos lembrar aí, negócio de obra no sítio, o pessoal foi para cima dela, colocando a culpa nela, dizendo que ela que fez as encomendas do material, mesma coisa no triplex, dizendo que ela que negociou, pediu tal, mas os documentos usados era tudo falso, né? Tudo, ou pelo menos pode ter sido falsificado. A gente só vai ter a prova se o Lula vier aqui pegar, né? Então, até pela Dona Marisa, eu acredito que o Lula deveria fazer isso, né? Então, continuando a descrição, eu falei, para além de si mesmo e do Brasil, Lula virá a Berna em socorro dos povos da América Latina? É a pergunta. Ele enfrentará o imperialismo? Ele vai libertar a sua família dessa faca no pescoço perpétua? Rezemos. Eu estou rezando. Minha vela de 7 dias ele está acesa, né? Ela vai durar até o Lula sair da Suíça e para a Alemanha, pelo menos. Eu botei uma vela de 7 dias. Não estou brincando, não, é sério, tá? Estou falando que estou olhando a vela ali, queimando. Ué, tem algum áudio aí? O Alejandro entrou na sala. Peraí, deixa eu fechar seu áudio aqui. Peraí, fecha seu áudio, rapaz. Senão vai dar eco aqui que você está ouvindo o YouTube. Olha só. Então, é a pergunta, né? E aí eu coloquei, continuando aí, outros temas quentes do programa. Do Paraná, o ex-senador e ex-governador Roberto Requião revela que os documentos do Banestado Leaks sumiram. Uma coisa assim, ontem eu fiquei chocado com isso, né? Vamos explicar essa história direitinho aí, já inclusive falei para o senador Requião que íamos tratar disso na sequência. Vamos lá, mais descrição aí, você vê quando eu acordo cedo é foda. Número 3. De Brasília, no Congresso Nacional, o deputado Glauber Braga, mais uma vez, constitui a única pedra no sapato do regime, dentro da institucionalidade, entre aspas, né? E ele vai causar, o Glauber Braga vai causar hoje, na reuniãozinha do general Heleno e do seu filho espiritual, Major Vitor Hugo, né, líder do governo na Câmara, em que eles querem lançar com pompa e circunstância o PL 1595, a perna mais sinistra do Patriot Act Tabajara, ou o novo AI-5. Vamos lá, mais um tweet aí para botar. Vamos lá, peraí. Vamos aí, mais um aqui, peraí. Tá. E aí, na sequência, também que o programa hoje vai ser movimentado. Então, assim, aí, aqui, quais seriam os pontos críticos, né, na minha análise, assim, mais breve possível desse projeto de lei, né? Letra A doutrina de ataque preventivo, atire primeiro, cheque depois, se era terrorista ou não. Letra B, militante de esquerda expressamente apontado como alvo prioritário de uma política nacional antiterrorismo. Tá lá no projeto de lei, ninguém fala nada, né? Pois é. Vamos lá, tem mais, você acha que é tudo? Não, tem mais aqui, ó. Letra C, uma excludente de ilicitude intrínseca, ali a questão do antiterrorismo, pois não haverá persecução penal se o alvo era terrorista, obviamente, mas também se quem metralhou achou que fosse terrorista. Como é que você determina se a pessoa achou ou não? É por telepatia? Não, vai ser a palavra dela, né? Então, e letra D, né, o rol secreto de agentes com identidades falsas para infiltrarem todas as organizações da sociedade que poderiam ameaçar o regime. Então, universidades, sindicatos, partidos, movimentos sociais. Aliás, a esse respeito, a gente acabou de ver aí, né, que vazou a lista de um pessoal que estava desses aí que estavam infiltrando a UNB, né? Então, isso é só a pontinha do iceberg que vai vir, né? Bom, vamos falar disso então, né? Do Glauber Braga indo lá botar água no chope do Heleno. Eu quero ver isso, gente. Pior que vai ser quando estiver no ar. Vamos ver se a gente consegue entrar ao vivo com ele. Estou em contato aí com a assessoria. Olha só, número 4. De algum ponto deliberadamente não identificado da América Latina, que já está aí na sala, Alejandro Acosta, uruguaio, editor da Gazeta Revolucionária, comenta: a América Latina, na encruzilhada das eleições dos Estados Unidos, exige bravura de Lula. Né? Eu comentei aí todo mundo que está esperando e pode ser beneficiado se ele vier aqui. Né? Pegar um trenzinho de 1h30 lá de Genebra, aqui a Berna. Pois é, então está todo mundo na expectativa. Eu quero ouvir do Alejandro Acosta, né, o que ele está ouvindo aí dos companheiros a esse respeito, né, dos nossos irmãos. Número 4. De Santa Catarina, Flávio Amaral, membro do PCO, recentemente rompido com a direção do partido, né, depois de ser ameaçado de morte, fala sobre a lógica de seita
e a crise nesse partido, no PCO, com a atual debandada de quadros. E aí, por fim, do Ceará, Daniel Simões, pesquisador independente português, radicado no Brasil, segue expondo um dos segredos mais bem guardados da finança, transnacional. O nexo entre o ouro nazista, o Banco Central, dos bancos centrais, o BIS, que também está aqui pertinho de mim, 1 hora de trem na Basileia, e o sionismo, principalmente aquele da família Rothschild, né, que encomendou aí a colonização da Palestina no Império Britânico. Ele mostra sempre isso, com documentos, e é de cair para trás. É muito mais grave que qualquer teoria da conspiração. A realidade da conspiração é muito pior. Hoje, ele vai dar ênfase a uma revelação, que é de que a República Federativa do Brasil é uma corporação-estado que está registrada na SEC, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, desde 2002. Ou seja, mais um legado de Fernando Henrique Cardoso pra gente. Imperdível. Não, programa, vamos lá. Tweet all, mandar todos esses tweets. Bom, já fizemos aqui um panorama do que vamos discutir. Alejandro Acosta já está na sala com a gente. Eu, inclusive, de manhã falei para ele entrar e a gente bater bola sobre alguns desses temas. Alejandro, cumprimenta a galera aí e a gente vai botando para a roda os temas. Diga lá, dá o seu alô para a galera, abre seu microfone. Bom dia, Rômulos. Bom dia, os pressionautas. É isso aí. Você está de um lugar não identificado da América Latina e já eu quero saber dessa questão do Lula. Deixa eu ver aqui se a gente já está tudo certinho, já estamos com sinal. Bom, eu peço mais uma vez, não fiz o compartilhamento ainda no WhatsApp, vou fazer enquanto converso com o Alejandro, mas para a gente não adiar mais o início das discussões e nem no e-mail. Então, daqui a pouco, quando o Alejandro estiver fazendo, eu vou fazer. Mas eu peço que você, por favor, pegue esse link e compartilhe nos grupos de WhatsApp e grupos de Facebook, sobretudo no seu perfil no Facebook, enquanto a gente está conversando, porque eu estou impossibilitado de fazer isso neste momento. Olha só, vamos lá para a primeira questão aí. Deixa eu fechar seu áudio, que senão fica o barulho aí do computador, Alejandro. Olha só, deixa eu botar na tela. Quem será o primeiro? Tanta coisa a discutir, né? Eu acho que a gente pode começar com o que dá título ao programa, né? O senador Roberto Requião fez uma revelação ontem que eu caí para trás. Para você ver, Alejandro, como é grave. Né? Tinha aí alguém da suposta blogosfera progressista, né, do Piguinho Vermelho, Leonardo Atush, ainda outro dia dizendo isso aí, Banestado, é uma coisa tão velha. Não sei nem o que estão falando agora, tentando diminuir a importância da revelação das CC5. Bom, primeiro, como eu falei aqui, no que a gente recebeu 20 e poucos minutos depois, derrubaram o site, não é derrubaram, né? Apagaram todo o conteúdo, porque eles acharam que eu ia publicar, né? Recebi e vou publicar. Não, óbvio que não. Mas sabe o que foi também, Alejandro? Sabe quando eles apagaram? Porque eu subi para os servidores do Duplo Expresso os arquivos, para mais um backup. Não sei se eles identificaram isso, falaram, vou apagar porque deve ser só lá que ele botou. Por favor, né? Não. Mas aí, óbvio que já tinha passado para muita gente. Aí, no Brasil, fora do Brasil, enfim, toda parte, né? Enfim, e aí fizeram isso. E aí ontem, o senador Roberto Requião, quero registrar aqui, muito obrigado por ele estar tendo coragem de estressar um pouquinho, né, a interlocução dele com o Partido dos Trabalhadores, para também fazer a cobrança ao ex-presidente Lula para que venha aqui a Berna, a capital da Suíça, pegar os documentos que provam que a Lava Jato é uma farsa do imperialismo, né? Então, o Roberto Requião tem feito isso. Não é trivial, ele acha importante, e é mesmo, a interlocução com o PT, e ele está, né, botando um pouquinho a cabecinha de fora para cobrar. Ontem fez mais uma cobrança ao Lula, inclusive depois num vídeo, né, no canal dele no YouTube, e eu fiz um recorte, pedi aí para Daruma fazer para mim um recorte, que eu vou colocar agora, em que ele trata disso, né, então faz mais uma cobrança pública ao ex-presidente Lula, mas ele, Alejandro Acosta, ele revela que a via que ele tinha dos documentos do Banestado sumiram. A via física, tantas vezes ele falou, inclusive, que eu cobrei publicamente. Eu adoro o Requião, amo de paixão, ele é a pessoa, né, mais séria que passou pelo parlamento. Mas, justamente, você vê que o Brasil é tão maior, né, a causa é tão maior que indivíduos, que você é testemunha expressional. Desde o ano passado, a Requião me dá, onde tiver esses documentos, eu mando alguém escanear. E ele falava, eu não tenho como te mandar, porque eu só tenho eu guardei só a via impressa física, né, teria que alguém escanear, e até um livro, é difícil escanear, né, tá encadernado e tal. Ele falou, eu não tenho a via magnética. Ele tentou me botar em contato com pessoas que pudessem ter, não rolou, né, a pessoa, tal. E depois eu acabei conseguindo, né, sem entrar, obviamente, em detalhes de quem foi a fonte. Mas o Requião, então, só tinha aquela via física à mão. Inclusive, que não possibilita, eu falei, não, Requião, não interessa. A gente manda alguém escanear aí e tal.
algum jeito a gente vai dar. Só que o que atrasou essa história aí na virada do ano? Do ano passado. O Roberto Requião, né, de uma maneira muito esquisita, não foi reconduzido ao Senado em 2018. Então ele precisou esvaziar o gabinete dele lá e levar todo o material dele para o escritório dele em Curitiba. Né? E aí, enfim, atrasou tudo, porque mistura tudo e tal. E a gente falando, né? E falou, vou ver, vou desempacotar, eu acho e tal. Pois nessa semana, né, já que todo mundo fala de Banestado, o Requião, né, quis relembrar, pegar lá e tal. Foi para o escritório dele em Curitiba procurar os documentos do Banestado. Quem disse que ele encontrou os 3 volumes de CC5? Não encontrou, sumiu. Para você ver o nível da audácia, senador Roberto Requião, ex-governador de um estado, a pessoa que denunciou... Se você sabe de Banestado é graças a ele, porque quando o governador identificou uma coisa esquisita e mandou denunciar imediatamente, tiveram audácia, pelo menos até aqui. O Requião sempre é conservador. Ele fala, não, vou procurar mais, de repente eu não achei. Não. Ele não falaria isso se ele não tivesse procurado bastante. Roubaram, né? Assim, pode ser realmente que ele tenha perdido. Eu duvido, né? Duvido que uma coisa tão importante ele tenha perdido, mas sumiu. Né, os 3 volumes sumiram do escritório dele. Quem terá roubado na mudança, ou enfim, ainda em Brasília, já em Curitiba, quem terá roubado os 3 volumes de documentos do Banestado que o senador Roberto Requião tinha? Ele que denunciou, e que sempre denunciou e que, portanto, não tinha rabo preso. Ele que nesse vídeo vai contar que durante todos os anos dele de mandato em Brasília falava, imprensa, tá aqui, divulga! E ninguém se interessava. Ninguém queria saber. Ele fala, no vídeo ele conta isso. Olha, senador Roberto Requião, aí eu vou falar uma coisa, né, assim, complicada também. O Requião, vindo do Paraná, ele ficava ali entre a Cruz e a Caldeirinha. Então, no gabinete dele, ao mesmo tempo que você tinha grandes nacionalistas que denunciavam a Lava Jato, diversos deles vieram aqui ao programa, no gabinete dele, Alejandro, também tinha um amigo de infância. Pode estar sendo super injusto e leviano na minha especulação, mas investigação criminal é assim, a gente vê que é um suspeito, mais provável. Um amigo de infância do Sérgio Moro, que jantava com o Moro pelo menos uma vez por semana. Até hoje. Fala, é um amigo de infância estranhado. Não. É um amigo de infância que jantava com o Moro toda semana, no Paraná. Era uma pessoa ali central no gabinete do Roberto Requião também. Então, você imagina a tensão ali dentro. Mas ele era do Paraná, tinha que, né, enfim, ter interlocução com todos os lados ali. Alguma coisa do gênero. Por exemplo, uma pessoa que tem relação desde a infância, mas que está estranhado é o próprio Requião com o general Heleno. Sabia disso, Alejandro? Eles eram amigos de infância, de um na casa do outro, porque inclusive o general Heleno é aparentado com o Requião. A mãe do Heleno, salvo engano, é aparentada com a mão do Requião. E a época que o Heleno era criança, ele acho que uns 8 anos mais novo que o Requião, o pai estava lá no Paraná, e aí era aquela coisa de se frequentar e tal, mas depois da adolescência ele perdeu o contato. Até por isso o Requião no início, né, quando o Heleno surgiu, ele lembra o quê? Dos valores da família, né? Do próprio Heleno, que não, deve ser um nacionalista e tal. Não, já percebeu que se foi um dia, já não é mais há muito tempo, né? Então o pessoal já está sabendo isso há muito tempo. Então, mas para dar um exemplo, diferentemente dessa relação, então, de estranhamento entre o Roberto Requião e o general Heleno, no caso dessa pessoa do gabinete dele, não, uma pessoa que toda semana ia jantar com o Sérgio Moro e Rosângela, aquela que advogava lá no Banestado, lembra? É o cartãozinho de visita com o telefone do gabinete? Pois é. Então, assim, eu não quero ser leviano, né? Mas se eu tivesse que apostar em alguém para ter sumido, né? Cui bono? Quem se beneficia, né? Se eu tivesse que apostar em alguém, eu faria a pergunta cui bono e eu ia ficar assim, olhando de lado para esse cara aí do gabinete, sabe? Mas posso estar sendo super injusto, né? Vai que não. Vai que de repente está lá e o Requião não encontrou ainda, né? Foi a público, ontem, o senador da República, falar isso, que procurou e não encontrou, mas ele é irresponsável. Eu não acho. O Requião aí, do alto da sua idade, da respeitabilidade da sua figura pública, eu acho que se ele entendeu por bem fazer essa denúncia no YouTube de que as vias dele sumiram, ele tem quase certeza de que foi roubado e que a via dele ele não encontra mais. Então, vamos ouvir aqui um trecho da fala de Roberto Requião ontem, para você ver que é muito sério, como o pessoal está com medo do que nós vamos publicar, né, e por isso atacaram o nosso site. Mais uma vez, o ataque hacker está sendo investigado pelo Serviço Especial da Suíça. Né? Assim que eu tiver novidades, se não prejudicar a investigação, eu partilho aqui com vocês, Pressionauta, mas vamos ver o que tentaram fazer, ou melhor, fizeram com as vias do Roberto Requião, ele que é o responsável pela denúncia. Vamos ouvir. Duplo Expresso. A história da Lava Jato. Alguém fez aí uma referência aos livros
com a lista dos que usaram a CC5 daquela questão do banestado que nós, no nosso governo aqui no Paraná, denunciamos. Eu tinha 3 livros que, quando senador, eu recebi do Celso 3. E hoje eu verifiquei que, buscando no meu escritório, eu não encontrei os 3 livros. Eles desapareceram do meu escritório. Incrível. E, ao mesmo tempo, apareceram lá nas mãos do Rômulo Maia, na Suíça, em meio magnético. Não deve ser o meu, Digital. porque eu não tinha e-mail magnético. Eu tinha um material impresso que recebi, à época que eu era senador e estava envolvido nisso, do promotor Celso 3. Até por isso, desculpa interromper aqui, até por isso demorou tanto, né, pra gente conseguir, porque de fato o Requião sempre ressaltava que ele só tinha essa via impressa lá da época da CPMI e do Banestado, né, no início do governo Lula, e obviamente que eu não tinha como ir lá buscar, né, até porque eu não posso ir ao Brasil. Então ficava essa coisa, a gente tentando agitar alguém para escanear, mas de fato, né, se alguém, aliás, o próprio Roberto Requião, que está sem foro nesse momento, que está sem mandato, ele tem vários processos pendentes, eu quero dizer que ele não pode sofrer uma persecução penal por ter vazado algo sigiloso, porque, pela impossibilidade, nem que ele quisesse, né? Primeiro, porque era via física, que eu recebia via digital, e segunda, porque roubaram a via dele. Continuando aqui. E eles têm o nome de todo mundo que mandou dinheiro para fora. Agora, algumas dessas pessoas mandaram o dinheiro para fora legalmente. Eu lembro, por exemplo, de um ex-governador do Paraná que tinha uma mulher num tratamento duríssimo e caríssimo de câncer nos Estados Unidos. Ele mandou algum dinheiro para atender essas necessidades. E como eu não conheço e não conhecia à época este jogo do tráfico de moeda, de câmbio, de doleiro, eu fiquei constrangido a mexer com aquilo. Eu não identificava as pessoas. Mas eu, na tribuna do Senado, por várias vezes, está aqui o Benê do meu lado, que trabalhava comigo no Senado da República, coloquei da tribuna do Senado essas relações à disposição da imprensa investigativa brasileira. É verdade, tem vários registros. Vou olha aí. relembrar aqui o caso Banestado, devassa feita entre os anos 66 e 2002. Nunca apareceu uma figura interessada de ver quem tinha mandado dinheiro para o exterior. E os livros estavam lá, em cima da minha mesa. A Fatorelli está examinando agora. Naquela época, eu trabalhei paralelamente com a Fatorelli e à época também, esses livros não chamaram a atenção dela. Então, isso tem que ser feito com algum cuidado. Mas um exame bem feito é importante e essa iniciativa do Rômulo é fundamental nesse momento. Pegar pela raiz. Raiz vem de radite, né? Pela raiz, pelo início desse processo todo de corrupção no Brasil. Mas naquela época os envolvidos não eram políticos nacionalistas, progressistas ou com algumas posições, pelo menos a favor dos interesses do povo, além da corrupção que era endêmica no Brasil e continua endêmica hoje. É verdade. Mas eram empresários riquíssimos. Daí não houve um órgão de imprensa que se entusiasmasse. Peraí. Roberto Requião, eu já vou fazer, então, te passar uma informação para atualizar o seu conhecimento. Tem muito político sim, tá, Requião? A questão é que os políticos se acertaram com os empresários aos quais serve de referência, principalmente os financistas bandidos. Mas assim, como eu falei, eu não estou divulgando nomes ainda, estamos fazendo esse trabalho, como você falou, que tem que ser muito cuidadoso, mas tem muito político e digamos que tem um ecumenismo político sensacional, né? Então, essa parte daí realmente a imprensa não se interessou, obviamente, porque tinha o pessoal aí da alta finança, mas tinha político também, o pessoal que deve estar sem dormir lá na Brasília, que você deixou, né, na minha opinião, porque o golpe não poderia tolerar alguém da sua qualidade e da sua ausência de rabo preso nesse momento daí. Mas vamos continuar ouvindo aqui o bravíssimo senador Roberto Requião. Uma investigação mais séria. Quero ver o resultado desse trabalho do Rômulo Maia com os livros que chegaram à mão dele. Acho que não são os meus, que os meus não eram e-mail magnético. Mas eu procurei no meu escritório e não encontrei os meus livros. Mas aqui está uma grande confusão da transferência do
meu acervo de... Ó o Requião Raposa Velha fazendo head. Não, tá uma confusão aqui. Não, Requião, isso aí... Pra você falar isso no ar, você tá muito, digamos assim, quase convencido de que realmente surrupiaram, né, os 3 volumes. Vamos lá, continuando. bibliográfico de Brasília para cá, que eu deixei de ser senador, ainda pode estar em algum canto aí. Mas a primeira impressão que eu tenho é que desapareceram do meu escritório também. Agora, não lamento isso. Eu coloquei esses livros à disposição do jornalismo investigativo do Brasil durante os 8 anos que estive no Senado e ninguém se interessou por isso. Pois é, Requião. Então, o Rômulo propõe a investigação, que distribuiu para grupos nacionais e internacionais para fazer o exame disso, e eu vou, com curiosidade, esperar o resultado desse processo. A outra questão que me surge é a possibilidade levantada também por esse Rômulo Maia, do Lula pedir a íntegra dos documentos da Odebrecht que estão na Suíça. Segundo o Rômulo, ele estaria com facilidade provando que os documentos que foram distribuídos no Brasil e em outros países da América Latina... A cautela discursiva do Requião, ó, porque, como eu falei, ele está sem foro. Né? Se ele tivesse com a imunidade parlamentar, ele ia falar, olha, o documento prova a fraude à Lava Jato. Ele está sem foro, né? Então faz muito bem, já que a gente precisa preservar o Requião, de botar cautela, não, segundo o Rômulo, mas eu garanto, Requião, eu garanto que prova a fraude da Lava Jato. Né? Continuando aqui. Foram adulterados, falsificados. Isso desmoralizaria de forma completa essa história de Lava Jato, que foi em cima de uma corrupção endêmica e evidente, mas dirigiu o processo contra a soberania de países latino-americanos e contra políticos progressistas. Eu, ainda esta semana, vi aí pela internet, alguém podia me ajudar uma informação mais clara, que os crimes atribuídos ao José Serra prescreveram por falta de ação do Ministério Público. Bom, daí vocês veem que o que eles queriam mesmo é entregar o Brasil. Acabar com a soberania, entregar o petróleo, acabar com os direitos trabalhistas, nos transformar numa potência de segunda ordem, escravizada de forma absoluta aos interesses financeiros de países mais ricos, notadamente dos Estados Unidos. E isso começou, vocês lembram bem, quando puseram escuta na presidente da República do Brasil. A Dilma foi grampeada. Bem, gente, mas vamos lá. Duplo Expresso. Não vou entrar na história do grampo, não, porque nós estamos convencidos, inclusive por conversar com técnicos, que aquilo foi um autogrampo. Resta alguém do Planalto, né? Porque a gravação é feita do PABX do Planalto. Né? Tecnicamente, você ouve que a gravação começa antes, né, da ligação completar para o presidente Lula, no caso para o Moraes, o segurança. Aliás, me falaram que o Moraes ia estar aqui junto com ele também, não sei se é o caso. Mas, ô Lula, se não puder vir, manda o Moraes aqui. Galera, eu tenho meu telefone, enfim, né? Mas é isso aí, então eu queria agradecer mais uma vez ao Roberto Requião por estar, né, como eu falei, estressando em alguma medidinha a interlocução dele com o Partido dos Trabalhadores ao cobrar publicamente o Lula, né, com toda a delicadeza, né, com todo o head discursivo, mas falar, olha, Lula, né, a responsabilidade é sua, você pode fazer isso, e como ele ressalta, né, o Requião, que é alguém não só nacionalista, mas é alguém entusiasta da Pátria Grande, ele que presidiu o Parlasul, né, o parlamento do Mercosul, então tem relações em todos os países aí, ele ressalta na sua fala a dimensão internacional, né, dimensão Pátria Grande dessa responsabilidade do ex-presidente Lula. Estou fazendo aqui o compartilhamento no WhatsApp, e aí eu vou já chamar você, Alejandro, para comentar isso primeiramente. É você que está aí em algum lugar que nós não identificaremos da América Latina, né? Tá sempre, cada semana você está num lugar diferente. Eu te pergunto, né, dos companheiros que você conversa aí, que tu observaram nessa agressão imperialista aos países da região, usando esses documentos falsificados da Lava Jato, daqueles para quem você já pôde passar, né, essa possibilidade que o Lula tem nessa semana de desmascarar o imperialismo, né, e mostrar a farsa, eu queria te perguntar como é que está, primeiro, o que eles apostam, se o Lula virar ou não, e qual leitura possível que eles fazem, se eles dão a mesma importância que nós estamos dando aqui, as possíveis consequências de uma iniciativa dessa natureza. E eu queria lembrar, vou mostrar daqui a pouco, Alejandro, né, tem gente aí, você como marxista, materialista, histórico, você não acredita, né,
nada além de aleatório, coincidências, digamos assim. Você não tem nem inconsciente coletivo junguiano. Mas, assim, eu que acredito, eu não sei o que é, assim, eu tenho fé, mas eu não sei o que é, só vou descobrir quando eu morrer. Mas eu acredito que, assim, até por observar, né, probabilidade, análise combinatória, e ver que coisas, assim, que são muito improváveis de coincidem, não tem alguma coisa. Eu observei ontem, botei no Twitter, vou mostrar depois, que é um alinhamento dos astros cósmico para essa semana o presidente Lula pegar esses documentos, porque ontem vieram me mostrar que a Suíça, uma agência suíça, o Estado suíço, abriu uma investigação criminal contra a CIA e a NSA, portanto, os patrões do Sérgio Moro, por espionagem, por infectarem os computadores das pessoas para roubar segredos de Estado e de empresas e tal. Então, a Suíça tem todo o interesse em causar um constrangimento para a inteligência americana nesse momento. Tem coisa melhor do que ele desmascarar a Lava Jato nesse momento, ainda mais porque os procuradores americanos estavam envolvidos aqui na recuperação desses documentos que foram depois falsificados, e toda a atuação, como isso foi usado, falsificado em toda a América Latina. Então, assim, é um alinhamento de astros incrível, né? Incrível. Então, o Lula vai estar aqui, né? Pela terceira vez eu reúno a rede que quer fazer isso, né? E todo mundo, felizmente, se disponibilizou dessa vez, né? Apesar das outras vezes terem se frustrado. É o momento, né, que o Zanin consegue lá no Brasil um áudio dos peritos da Polícia Federal reafirmando o que nós conseguimos que eles admitissem em fevereiro de 2018, falando, olha, não boto a mão no fogo, esse negócio aí eu não vou assinar, porque dou valor ao meu emprego funcional, não vou assinar isso aí porque a cadeia de custódia está comprometida, ou seja, né, a tradução em juridiquês, não tem valor de prova nenhum, né, nada daquilo ali que mandou um monte de gente para a cadeia, que levou ao suicídio Alan Garcia, que mandou para a cadeia o ex-presidente do Peru, Ollanta Humala e a sua mulher, nada disso tem valor de prova porque foi tudo falsificado. É isso que está num documento que está instruindo o processo do Lula. Mas aí alguém colocou no Twitter, Alejandro, e é verdade. Você vê que o perito da Polícia Federal falou o seguinte, pode ter falsificado, eu não vou dizer que não falsificou, mas o perito da Polícia Federal não falou, foi falsificado. Até o próprio advogado do Lula é cauteloso, como tem que ser, e fala, pode ter sido e tal. Agora, se o Lula e a sua defesa vêm aqui e pegam os documentos, aí eles podem passar a afirmar, não foi falsificado, olha, era isso aqui, que eu peguei aqui na Suíça, virou isso aqui. Apagaram o nome do Dario Messer, que está dizendo que pagou $50 mil lá em Curitiba para o nome dele sumir. Quem recebeu? Quem apagou? Né? Aí, imagina isso, né? Lembrando, aí você fala, mas o que isso tem a ver com o imperialismo? Não só mostra a estratégia do imperialismo para subjugar a América Latina, mas aí tem a contaminação direta, que foi a mesma do caso da Lécio, que esse ator, Dario Messer, é operador, né, um banqueiro das operações clandestinas da CIA, do Mossad e do tráfico de drogas, que as financia na América Latina, né, principalmente na tríplice fronteira Paraguai, Argentina, Brasil. E isso é muito grave, e você vê, não sou eu que estou falando, quer dizer, eu sempre falei, falo há anos, mas em novembro do ano passado, o jornal O Globo botou um pronunciamento oficial da inteligência americana falando, olha, nós monitoramos o trabalho de Dario Messer há mais de 2 décadas e tal. Que é monitorando? O cara que é a fonte deles, enfim, né, financia as operações clandestinas e tal. Então, assim, é um alinhamento em que a gente tem no processo no Brasil, e você vê que a opinião pública está aberta a isso, porque aquela notícia da semana passada repercutiu bastante. Na Suíça, as pessoas ainda estão dispostas a tentar ajudar o Lula, né, a despeito da inércia até aqui. A Suíça está processando o Estado americano, até eu como internacionalista estou super curioso, porque será que é na Suíça? Será que é na Corte Internacional de Justiça? Os Estados Unidos não se submetem, né, à Corte Internacional de Justiça. Eu não sei como que o Estado soberano suíço vai julgar, né, agências de inteligência americana, mas saiu e estão fazendo, né, pela espionagem. Então, cara, é um alinhamento cósmico que, assim, é a hora da virada ou é agora ou não é mais. Então, Alejandro, à luz dessa lista que eu fiz de cabeça de pessoas, aí, lideranças populares da América Latina que foram perseguidas e alijadas do processo político com base nesses documentos falsificados, amando do imperialismo, usando a Lava Jato, usando Dallagnol, o Moro e a falsificação de documentos, eu te pergunto como é que está a expectativa, né, das pessoas que você conversou de outros países afetados pela Lava Jato, e eu pediria também para você encaixar na sua conversa, eu vou aqui cometer uma inconfidência, né? Ontem eu comentei que o Lula tinha feito circular a informação de que ele viria. Não sei se vem mesmo, mas ele tinha feito circular porque, né, a gente jogou o bumerangue e voltou por outro lado. Você me falou, você que tem uma militância sindical, você me falou, olha, uma liderança muito importante aí da CUT, tipo, companheiro de lutas do Lula há décadas, desde as greves e tal,
né, manifestou que o Lula lhe confidenciou que está interessado, que vai pegar e tal. Né? Aí agora eu já não sei. O desdobramento seguinte foi por causa do coronavírus. O compromisso em Genebra foi cancelado, mas é o que eu falei. O Lula pode vir aqui, ele ainda está indo, né? Na parte fanfarra ele vai, mas ele pode pegar o trenzinho, 1h30, vir para cá, e a gente se reúne com os advogados suíços e outras pessoas aqui que conhecem o meio financeiro, etc e tal, e fazemos uma videoconferência com o Zanin Valesca lá do Brasil. Ainda é perfeitamente possível, apesar do cancelamento do evento lá nas Nações Unidas. Então, eu vou ficar na expectativa com a minha velhinha acesa. Você, como marxista, eu não sei o que você faz quando alguma coisa está alheia à sua vontade, mas você quer muito que ela aconteça. Até dar essa dica aí para o pessoal. Mas eu ia te perguntar, então, essas duas coisas. Primeiro, a expectativa no restante da América Latina, que também foi afetado pela falsificação da Lava Jato, levando até a caso dramático de um suicídio. E, em segundo lugar, essa questão do Lula ter feito circular no meio sindical que ele viria. Alejandra Costa. Bom, a expectativa geral que tem na América Latina esboçar pelo menos uma reação é gigantesca. Então, só para você ter uma ideia, na Venezuela, o que nós temos nesse momento, uma situação de muito nervosismo, e está todo mundo esperando que, um pouco antes das eleições dos Estados Unidos em outubro, aconteça alguma coisa. Porque, nesse momento, como que estão as eleições nos Estados Unidos, que seria um pouco o pivô da gestão da crise mundial? Ontem, na terça-feira, aconteceu a super terça-feira dentro das eleições internas do Partido Democrata. E John Biden, por uma série de manobras, principalmente a renúncia de 3 dos candidatos que podiam tirar votos deles, 3 candidatos conservadores do Partido Democrata, ele disparou e ele ganhou quase todos os 14 estados, 9 dos 14 estados que estavam em disputa. Lembrando também, o Alejandro, a peculiaridade do processo democrático, que você tem o tal dos superdelegados. O que é superdelegados? Quando tiver a convenção nacional, eles podem virar, ainda já estão manobrando no resultado parcial dos estados, mas eles ainda têm como se fossem uns delegados biônicos, que é o pessoal da burocracia partidária, que obviamente atende ao interesse do Deep State, para falar, não, olha, estava ganhando isso aqui, vai ser o fulano e tal. Então, não só eles estão tentando garantir pelos estados, né, para não ficar muito feio, né, a virada, o tapetão lá, mas também, em último caso, podem virar lá. Sim, dos 3.000 e mais ou menos 3.300 delegados do Democratas, 750 são biônicos, ou superdelegados. E as eleições para os principais estados já foram. Seria Texas e Califórnia. E fica como grande estado Flórida, onde Biden está ali na linha de frente. Ou seja, as eleições norte-americanas nesse momento estão repetindo as eleições anteriores, onde tinha Clinton versus Trump. Agora tem Biden, fundamentalmente Biden versus Trump. E uma questão do Trump que deveria ser avaliada à luz dos últimos acontecimentos, até na guerra híbrida na América Latina e internacional, é que Trump demonstrou, agora à luz dos últimos acontecimentos, que tem muito a mostrar nessas eleições. Por exemplo, Trump controlou a China por meio de uma série de mecanismos, inclusive empresas fundamentais como a Huawei. E agora, com a questão do coronavírus, que é uma questão um pouco suspeita, ele passa a fazer uma grande campanha contra o bloco da China e a Rússia. Aí é onde se envolve a questão do Irã também. Teve aquela questão do assassinato do general Qasem Soleimani, e do outro general que era da alta cúpula das PMUs, que são as milícias iraquianas, que demonstrou que nas manobras do governo norte-americano eles conseguiram uma posição, que eu estive lendo um artigo de um analista russo, que acho que ele dá uma luz muito importante sobre isso, que ele chama a estratégia de tropas em campo, que seria o seguinte: não fazer diretamente uma guerra para já, mas sim fazer posições de força a partir das quais os Estados Unidos conseguiram controlar a situação. Alejandro, olha só, você está falando aí de Rússia, era algo que eu ia tratar
aqui mais para frente, mas acho que a gente já pode encaixar agora, que é o seguinte. Eu fui perguntar para o Pepe Escobar esse negócio aí do Erdogan com Putin, né? Eu quero entender esse negócio, mas eu meio que já tinha uma hipótese e o Pepe Escobar confirma, né? Porque o Erdogan, já observo há algum tempo, converso com analistas aqui, ele é um jogador, né? E, quer dizer, no interesse turco, é interessante isso. Então, assim como a gente começava na segunda, que o Getúlio Vargas fez, né, na Segunda Guerra, assim, olha, operou o alinhamento geoestratégico do Brasil. Falou, olha, para os americanos, falou, posso apoiar o eixo. Aí para o eixo, falou, posso apoiar o americano. Aí foi arrancando o mais que ele podia de cada um, e no final acabou se aliando os Estados Unidos e ganhou a CSN, ganhou outras coisas e tal. Ganhou, quer dizer, arrancou dos gringos. E o Erdogan ele faz isso há muito tempo, né? Então ele sempre ameaça os Estados Unidos, olha, ou você me dá uma coisa aí boa, ou, né, a gente vai fazer, pode ir lá para outro lado. E para os russos também, vira e mexe, ele, ou você me dá uma faixa, de fato, um pedaço do território sírio, ou eu não vou participar aí dessa articulação e tal. Então ele está sempre estressando a relação para conseguir. Só que, assim, né, é uma técnica, só que assim, você, no campo geopolítico internacional, você tem que ter se você quer estabelecer relações estratégicas de longo prazo, você tem que ser confiável, né? Não dá para você estressar todo dia a relação. E o Erdogan está cometendo esse erro, na minha avaliação, de estressar, né, a relação com o Vladimir Putin. Vladimir Putin não esquece, ele toma nota, né? Então, quem salvou o Erdogan foi o Putin, né, avisando do golpe, permitindo o contragolpe, e agora, né, recebe essa traição aí do Erdogan, tentando forçar uma barra para conseguir, de fato, ocupar um pedaço da Síria, né, que é vizinho de uma província turca, onde a etnia é síria, né, a árabe síria. Então, assim, que ficou para eles, no fim do Império Otomano, eles querem aumentar o território de fato, entendeu? Fazer uma ocupação e o pessoal não quer deixar. E aí, pelo que o Pepe me falou, os russos estão de saco cheio, né? Então vai ter uma reunião amanhã entre os dois, eu tinha falado isso aqui esses dias, entre o Putin e o Erdogan, e eu acho que ali o Putin vai botar o pau na mesa, entendeu? Então, eu vou botar aqui na tela o print da conversa com o Pepe Escobar, né? Eu perguntei, olha, eu mandei para ele a dica, né, para ele ver a participação do Piero ontem, que eu achei muito boa, enfim, tudo que a gente falou, ele quer entender o que acontece no Brasil para passar para os interlocutores dele. Eu acho que, como eu falei, eu acho que ontem é fundamental, se quer entender o que aconteceu no Brasil e a perspectiva para frente, ver a discussão que eu tive com o Piero Leiner, né? Eu falei, vê aí depois. Falei, vem cá, você tem algum insider information, essa informação de dentro sobre essa palhaçada Putin-Erdogan? Ele me falou o seguinte, tudo depende da reunião que vai ter, tanto os dois, na quinta. Os russos estão de saco cheio. Os russos estão de saco cheio. É incrível. Até eu que não tenho nada a ver, estou de saco cheio do Erdogan. O Erdogan é sempre assim, sempre jogando para arrancar um pouco mais de todos os lados. É o perfil do cara. Agora, assim, tudo bem, no curto prazo ele ganhou coisas interessantes para a Turquia. Sabe que eu conversava com um economista especializado aí em mercados emergentes, o Alejandro, ele explicou para mim porque tem essa popularidade enorme do Erdogan na Turquia com o pessoal do interior, né? A explicação ocidental é uma gente atrasada, né, que vota porque a mulher dele usa véu. Não, nada disso. Pode até ser um plus, mas é porque simplesmente, se você acha que houve ascensão social, distribuição de renda e crescimento no governo Lula, o Erdogan fez na Turquia, no mesmo período, 3 vezes mais. Não tem comparação com a distribuição de renda, a ascensão das classes populares na Turquia e o crescimento da economia com o que o Lula fez no Brasil. Então, assim, é o pessoal pobre, que coincidentemente é o mais religioso, que é muito fiel, porque o Erdogan é responsável pela nossa ascensão social, pelo crescimento da economia, geração de emprego, etc, etc, né? E como é que ele conseguiu isso? Se você for olhar, e esse economista chamou a atenção para isso, os índices macroeconômicos da Turquia são muito piores que o do Brasil, conta corrente, déficit é maior e tal, e, no entanto, a lira turca é sempre mais estável que o real, a taxa de juros na Turquia é sempre menor. Como é que a finança transnacional não pune a Turquia por não fazer austeridade, não ter saldo amplo em conta corrente, não aumentar os juros? Porque os Estados Unidos falam, não, eu preciso ficar amigo deles, né? O Deep State fala, não, o cara é um aliado estratégico. Então, finança continua, né, bancando o Erdogan, apesar da conta estar no vermelho, apesar da heterodoxia, porque senão, né, se a gente perder, o cara vai para os russos e os chineses, né? E o Brasil não. O Brasil, como não tem esse risco, pessoal, debitocracia, como nos lembra aí Maria Lúcia Fattorelli, sistema da dívida. Então, você vê como é estratégica essa questão e como o Erdogan operou, né, enquanto estava alinhado aos Estados Unidos, para usar o seu diferencial geoestratégico para arrancar dos gringos essas concessões e permitir que o povo ascendesse, daí ele tem a fidelidade do pessoal do interior da Turquia, mas agora, depois o pessoal tem... O americano é a mesma coisa. Olha o que acontece, o Alejandro.
o americano, né, bancou o Erdogan, mas falou, eu não posso confiar nesse cara, porque ele atende ao interesse nacional turco. Então o que eu vou fazer? Tudo bem, agora eu vou dar o que ele quer, mas vou preparar alguma coisa aqui para botar alguém do nosso esquema que não vai sair tão caro como esse Erdogan sai. Aí os caras armam aquele golpe numa base da OTAN, com pessoal aí de estamentos do Estado laicos, ocidentalizados, etc. O Putin, que é malandro, vai, observou logo, a pessoa vai fazer isso aí, então não sei o quê. Aí o Erdogan vai e pum, né, cola no Putin, no que ele faz muito bem, que dependendo dos americanos ele estava rifado. Aí agora... O que ele faz? Né, tá essa coisa aí, ele quer um território da Turquia, da Síria para ele. Né, e o russo não quer deixar, né? Eu não sei. Ficou assim, aquela coisa, o Putin negocia tudo, né? Então, se fosse o Assad, dormia de olho aberto também, que de repente eles resolvem ali e o Assad perde parte do território sírio, né? Mas é essa questão. Geopolítica é assim, gente. Não tem bonzinho, não tem princípio. A galera vai para cima. Agora, é isso que é trágico da gente ver do Brasil, né, a determinação geoestratégica, não, é a subordinação total aos Estados Unidos, sangrar as riquezas do Brasil, do povo brasileiro, para fechar um buraco. Vou trocar isso aqui também, ainda essa semana, o Fed inventou doar mais 120 bilhões de dólares, tem que ter lastro. Qual que é o lastro? É o seu sangue, é a sua aposentadoria, né, para sair na forma de debitocracia, é o pré-sal, é o nióbio, é o cobalto da Amazônia Azul, é tudo isso, só para falar de Brasil, mas é o restante do mundo. Então, eles estão inventando dinheiro, precisam pegar a riqueza real de algum lugar. É você é o sorteado. Então, não tem jeito. Ou enfrenta o imperialismo, ou acabou, porque eles precisam nos sangrar, não é porque eles são malvados, eles precisam, geoestrategicamente, para manter a briga com Rússia e China, eles precisam nos sangrar. E, infelizmente, né, em toda a classe política brasileira, não tem ninguém querendo enfrentar o imperialismo. Né? É vertente do imperialismo. Eu gosto do Bernie Sanders. Não, Bernie Sanders, se ele for presidente, o pessoal vai falar, você quer fazer o seu Green New Deal, melhorar a vida do americano? Não tem como fazer isso sem sangrar a América Latina. Você acha quem que ele vai escolher? O latino-americano ou o estadunidense? Né? Então, é isso que a gente precisa ter muito claro em mente, esse papel do Erdogan, né? E o Vladimir Putin está perdendo a paciência. Então, o Erdogan já se queimou com os Estados Unidos, né? Porque estressou a relação, e agora está se queimando com Vladimir Putin porque está estressando a relação. Será que de uma próxima vez que houver um golpismo, o Putin vai ajudar ele? E ele, assim, opera coisas, assim, não tem moral nenhuma, né, na dimensão individual. O que ele fez agora para tentar forçar o Putin a dar um pedaço da Síria para ele? Ele abriu as fronteiras para os imigrantes sírios, refugiados na Turquia, virem para a União Europeia, causando crise humanitária e tal, não sei o que e tal, para ver se a União Europeia consegue pressionar o Putin a falar, não, tudo bem, fica com esse pedaço aí, ocupa militarmente e anexa de fato um pedaço da Síria. Então, eu não sei o que vai acontecer, nem o Pepe sabe, né? Tudo depende de como vai ser a reunião amanhã. Mas esse é o pano de fundo para tudo que a gente está discutindo no Brasil, e é nesse pano de fundo tensíssimo que o presidente Lula vai estar na Suíça, né, e pode ajudar. Você falou aí na Venezuela, que eles estão precisando de alguma coisa para enfrentar o imperialismo, todos os outros países também. Então é nesse contexto que o presidente Lula, que é alguém que pode pegar o telefone, ligar para um Putin, ligar para o Xi Jinping, é nesse contexto que ele vai estar aqui e pode desmascarar uma das frentes principais do imperialismo para garantir essa sangria de riquezas da periferia rumo ao centro, Alejandro Costa. Bom, justamente isso. E dentro desse esquema temos que ver os resultados dessa política do Trump, que, na minha opinião, tem sido bastante inteligente. Vamos ver concretamente. Por exemplo, nesse caso aí da Síria, Turquia, Rússia, o que nós temos agora? Os russos e os turcos enfrentados militarmente na província de Idlib, que os turcos controlam. E os norte-americanos controlando os poços de petróleo no Kurdistão sírio. Há resultados concretos. Isso tudo se reflete também na América Latina. Então, na América Latina, o que nós estamos vendo que vai se perfilando é o Trump, que ele pode ganhar as eleições e se converter num novo Trump a partir de 2021, muito mais duro, e o Biden, que o Biden ele é um elemento de direita extremamente ligado ao Deep State. Então, é uma situação muito crítica para... O Biden, para confirmar isso que você está falando, para ver que é de papel passado, ele é o autor do Patriot Act original. Exatamente. Então, temos uma situação muito grave para a América Latina. E isso que você, Rômulo, acabou de falar, que agora é a hora, agora é a hora, porque 2021 vem muito... o jogo vem muito mais pesado.
Se o presidente Lula ele fosse realmente à Suíça, pegar esses documentos, e ele fosse encampar o que ele mesmo falou na carta ao partido de novembro de 2018, ele teria uma grande contribuição a dar, porque a situação realmente é muito grave. Por exemplo, anteontem no Chile, teve o chamado Super Lunes, ou Super Segunda-feira. Foram grandes manifestações no Chile, que foram reprimidas, mas com muita sanha pelo presidente Piñera e as Forças Armadas. Então, por exemplo, na segunda-feira teve 350 novas pessoas presas, já são quase 3.000 presos manifestantes. Teve mais umas 3 pessoas que tiveram feridas, perderam os olhos, perderam a vista. Tem uma criança de 12 anos que recebeu bala na cabeça. Isso é uma repressão muito violenta no Chile, só que a manifestação continua. Agora, no dia 8, no dia 5, que é amanhã, vamos ter grandes manifestações, porque no Chile se comemora o Dia dos Degolados, quando, em 1982, um grupo de professores que estavam formando uma associação nacional de professores foram degolados pelas forças repressivas de Pinochet. Nossa. No dia 8 vai ter uma grande manifestação do Dia Internacional da Mulher e no dia 9 uma grande greve geral. Então, tem um grande movimento de massas que, nesse momento, teve as declarações de Pompeu, o secretário do Departamento do Estado, dizendo que eles vão tentar conter as manifestações na América Latina a como dê lugar, a ferro e fogo, por meio de qualquer massacre. Isso, para o Brasil, é extremamente importante, e aí é onde que entraria o papel do presidente Lula para se contrapor a isso. Há toda uma situação de enorme nervosismo, principalmente nas empresas estatais que estão sendo privatizadas. Situação do Correio, Petrobras, Setor Elétrico, Dataprev, Serpro e as outras 182 empresas federais. Alejandro, com relação a outra pergunta que eu fiz para você, você acha que é por isso que o pessoal do meio sindical foi assuntar com o Lula? Lula, o garoto tá lá falando negócio, vai ou não vai? Aí o Lula falou, tal. Você acha que justamente é a luz do estrangulamento do movimento sindical e dos empregados de estatal, porque, né, enfim, essa pessoa é oriunda desse meio, você acha que é por aí que o pessoal foi, até os sindicalistas ousaram questionar o Lula? Sim, porque os sindicalistas, eles são muito pressionados pelas bases. Então, obviamente, essa pressão chegou e eles jogaram a pressão no Lula e o Lula falou, inclusive para a alta direção da CUT, que iria fazer alguma coisa. Só que o que nós estamos vendo, ele está bastante paralisado, né? Obviamente, pela própria pressão agora, da revelação dos documentos que você está encaminhando. Apesar de terem roubado do Requião. Teriam roubado do Requião, a pressão aumentou de maneira gigantesca. Toda a cúpula do PT, essa cúpula que não é diretamente o PT jurídico, mas está manipulada por eles, principalmente a CUT, em primeiríssimo lugar, alguns deputados, como as direções do movimento social, que recebem toda a pressão da base por não estar fazendo, eles estão manobrando, estão dançando o que for, e eles estão precisando apresentar alguma coisa, sob o risco de, no caso do sindicato, posições sindicais surgirem, e no caso dos elementos mais ligados à burocracia parlamentar, os deputados e vereadores, etc., poderem impulsionar grupos dissidentes, por exemplo, a partir das denúncias do Duplo Expresso. Há uma situação crítica nesse momento, nessa luta, porque a pressão não é que vai diminuir, senão que a pressão vai aumentar em cima da pressão do imperialismo. A situação nos próximos meses vai ser uma situação mais ou menos de empate, mas a partir de agosto, setembro, o imperialismo precisa de definições na América Latina. Trump prometeu para a sua base eleitoral remover o Maduro. E ele vai fazer o que for possível para remover o Maduro, que só não removeu até agora
por conta, inclusive, da ação dos russos, que eles, no ano passado, um ano e pouco atrás, eles passaram a controlar a própria guarda presidencial, por meio de mais de 2.000 elementos, porque existia um plano para assassinar o Maduro. Não assassinaram por muito pouco. Então, a coisa... Teve até aquela coisa do drone explosivo lá num ato público e tal. Alejandro, só fazer uma brevíssima interrupção para falar o seguinte, ó, aquela meta-interrupção. Eu estou agora, nesse momento, enquanto conversamos, já mandei para os meus grupos de WhatsApp, espero que você que está assistindo tenha feito o mesmo, já mandei para grupos de Facebook, espero que você tenha feito o mesmo, e agora eu vou compartilhar no Instagram. O Instagram, gente, está muito fraca a nossa presença. Muito fraca, então... É o meu perfil lá com o meu nome, Rômulo de Maia. Por favor, vá lá seguir e retweet, porque o Instagram tem muito jovem e tal, a gente precisa fortalecer. Então, eu vou colocar agora o conteúdo lá do programa de hoje, com link no Instagram. E da mesma forma, né, a gente está fortalecendo a presença também lá no LinkedIn, né, a rede social profissional. Então, agora, eu tinha esquecido de postar mais uma que a gente precisa fortalecer, e lá eu estou com o meu nome de batismo, Rômulo Brillo, BRILLO. Várias pessoas estão aproveitando a minha oferta por tempo limitado e me acrescentando, né? Então a gente precisa também ocupar esse espaço. Então vá lá no LinkedIn, me acrescente, me manda mensagem, por exemplo, se você não pode acrescentar, porque você não tem ninguém em comum comigo, manda mensagem que eu posso acrescentar você, entendeu? Então vai lá, vamos embora, porque a gente tem que ocupar todos os espaços. Alejandro Acosta. Essas revelações do Banestado, elas são fundamentais, junto com toda a questão da própria estrutura da Lava Jato, questionando a base da Lava Jato, a questão da Odebrecht. E o papel que isso poderia ter em toda a América Latina seria enorme. O Alejandro, desses nomes que eu botei aqui de cabeça, tem algum mais que te ocorra? Então, olha só, o casal Humala, né, presidente e primeira-dama, presos, Alan Garcia suicidado, Cristina Kirchner investigada com base nisso, mas ela já virou o jogo. Quem mais? Eu botei o próprio Juan Manuel Santos na Colômbia, foi coisa do Odebrecht, o Martinelli no Panamá, né, o Funes em El Salvador, lá o Mejia na República Dominicana. Tem mais alguém que eu tenha esquecido aí de destaque? No próprio Peru tem a Keiko Fujimori. Certo. Né? O sea, no Peru tem 4 ex-presidentes nas acusações. Na Argentina... Bom, a Argentina seria mais em cima dos Panama Papers, né? Mas está meio vinculado à própria Cristina. Uhum. E no caso do Chile tem algumas pessoas secundárias, não teria ex-presidente. Normalmente da Frente Ampla. No Uruguai agora, tem, Alejandro, a coisa do Odebrecht chegou lá ou não? Como? No Uruguai teve uma lava-jatinho ou não? Não, não que eu saiba. Não, da Frente Ampla vieram por outras coisas. Lá vieram uma espécie de Petrobras 2. Vieram a partir da corrupção da ANCAP. Certo. Começou por aí a coisa. Não teve Odebrecht, não teve Odebrecht lá, nada disso. Não. O Uruguai não teve a Odebrecht. Tá. Tudo bem. Bom, então nesse momento, em cima dessa situação que é muito crítica, a questão dessas denúncias adquire um papel, não que seja grande, é gigantesco. O que o Lula devia estar fazendo, que era buscar esses documentos e fazer uma grande campanha, que ele não está fazendo, esse trabalho do Rômulo, em primeiro lugar, com a ajuda da Lúcia Fattorelli, o senador Roberto Requião, etc., adquire um papel de proa, de ponta. É fundamental denunciar essas artimanhas todas, porque isso aí reflete tudo que se vê, o que está vindo a partir dos Estados Unidos, a partir daqui. O que nós estamos vendo nesse ano 2020 deve ser ainda uma espécie de aperitivo comparado ao que vem no próximo ano. Com certeza. Em 2021, já com um novo governo mais estabilizado, que no caso de Trump ganhar, não vai ser o Trump anterior, vai ser um Trump 2.0, muito mais duro, ou um Biden, que tende a ser muito pior. Ele é um elemento muito mais ligado ao Deep State, obviamente. A contradição que existe hoje, que faz a gente ganhar tempo, termina. Exatamente. Temos que aproveitar esses meses, estamos em março, temos esse ano, para botar a boca no trombone, ir o mais forte que pudermos para cima
e inclusive para tentar sincronizar o que está muito disperso. Nós temos uma grande iniciativa nesse momento pelo Duplo Expresso, que precisaria se materializar de alguma maneira nas ruas. Como, por exemplo, seguindo o exemplo da Maria Lúcia, em relação aos comitês da dívida. Nós deveríamos ter comitês contra o golpe, comitês pela defesa do Brasil, que pudesse congregar tudo que há de mais sério no Brasil, isso para não dizer na América Latina, porque a situação na América Latina, tirando o caso do Chile, até certo ponto, o que há está tudo dividido, o que há de iniciativas sérias. E por isso que nós precisaríamos, justamente da maneira como está sendo feito, mas potencializar essa questão do Banestado, das denúncias contra a Lava Jato, que foi uma campanha internacional que basicamente balançou toda a América Latina para poder enfrentar o imperialismo de frente. E certos ataques que vêm de fora, que obviamente estão sendo manipulados pelo próprio PT jurídico, imperialismo, essa coisa aí do PCO, etc., o que a gente precisa é contrapor até certo ponto, mas o fundamental é tentar impulsionar essa bomba atômica do Banestado, que tem um potencial gigantesco de colocar em xeque as estruturas dessa política, que eu gostei dessa caracterização, desse eufemismo, chamamos assim, desse russo, de tropas em campo. Ele está fazendo mobilizações para tentar fortalecer essa mobilização estratégica do imperialismo para depois vir com muito mais força para cima de nós. Precisamos concentrar forças. Totalmente. Alejandro, você sabe o que não causa nenhum problema, não tira o sono de ninguém no Deep State, no imperialismo? É algo que eu vou mostrar aqui, eu acabei de receber. É incrível, assim, né? É a lulização da luta, entre aspas, na América Latina. Olha só, vou botar aqui, peraí, ó. Eu tenho que... Só um seguinte, eu pegar o print aqui, foi complicado, porque é um programa que eu não consigo colocar na tela. Algumas pessoas devem ter visto aí um pedaço, mas não estava centralizado. Deixa eu ver aqui, peraí, rascunho. Que é o seguinte, o Adolfo Pérez Esquivel, gente, é só isso que ele faz da vida agora. Ele iniciou uma campanha para o Evo Morales receber o Prêmio Nobel da Paz 2020, 2021. Então, depois de perder 2 vezes com o Lula, ó, o Lula não vai dar. Vamos tentar com o Evo Morales. É isso só, gente? É isso? Não dá, sabe? Ou, de repente, se ele não conseguir, aí chama a Petra Costa para fazer um documentário na Bolívia. Também, assim, cara, não dá, sabe? Não é nem mais a mandelização já era ruim, mas agora é a lulização da mandelização da... Cara, não dá, sabe? Ai, olha, a gente aqui com um documento aqui sério, né, na Suíça, Banestado, mas o Adolfo Pérez Esquivel acha que a virada é com... cadê essa porcaria? Onde foi aqui? Não, tá. Pô, não sei onde tá essa porcaria. Eu baixei aqui, mas é difícil. Bom, daqui a pouco eu mostro enquanto a gente conversa. De preview, cadê? Não é esse, tal. Bom, não tô conseguindo pegar aqui agora, assim, ao vivo assim, peço desculpa, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, jogar nas 11 ao mesmo tempo. Mas o que você acha, Alejandro? Só um comentário breve aí, enquanto eu pego a imagem. Você coloca mais fé aí na sua experiência de luta e tal, e de enfrentamento ao imperialismo. Você acha que mais importante é pegar os documentos do Odebrecht na Suíça e cortar na carne para dar divulgação, se necessário, e parece que é necessário, para dar divulgação ao Banestado? Ou o mais importante é ir num abaixo-assinado do Change.org, do Adolfo Pérez Esquivel, lutar para que o Evo Morales seja indicado ao Prêmio Nobel da Paz? Bom, precisamos ir atrás do documento, precisamos usar porque a questão dos documentos do Banestado, nesse momento, se torna um patrimônio de toda a esquerda democrática revolucionária da América Latina. A questão dos documentos da Odebrecht, mesma coisa. Todo democrata sério, todo nacionalista sério e todo revolucionário tem que apoiar isso com todas as forças. E, a partir daí, procurar a unificação de tudo que há de sério no Brasil e na América Latina para enfrentar o imperialismo. E mais vale que seja feito isso imediatamente, porque o tempo é curto, é uma margem, como se diz, uma janela de oportunidade. Incrível. Então, essa da Suíça está processando a NSA e a CIA, assim,
Você vai me convencer depois fora do ar que isso tudo é aleatório. Eu não consigo olhar, né, esse alinhamento de falar, isso tudo é aleatório, enfim. Olha só, vou botar aqui na tela, ó, change.org. Adolfo Pérez Esquivel, ô meu filho, né, vai fazer uma coisa mais útil, tá? Acaba de compartilhar uma atualização no abaixo assinado Nobel de la Paz para Lula. Ah, não, então não existiu, não. São os dois agora, né? Aposta mais de um cavalo. Então ele atualizou a campanha. Nobel de la Paz para Lula da Silva, né? Hashtag Nobel para Lula, Nobel Peace Prize to Lula da Silva. Dê uma olhada e deixe um comentário. Atualização do abaixo-assinado. Evo Morales, candidato para o Prêmio da Paz 2020. É uma honra para mim, Adolfo Pérez Esquivel, comunicar que eu agora apresentei o companheiro Evo Morales ao Prêmio do Nobel da Paz do ano de 2020. Agora vai. Agora o imperialismo está sem dormir, Alejandro Acosta. Obviamente que essa aqui, eu diria que é uma das grandes iniciativas que eu tenho visto nos últimos tempos. Eu só compararia essa iniciativa aqui do Banestado com algumas coisas que eu vi no Festival de Vinha del Mar, que eu comentei contigo nesses dias. Né? É verdade. Os artistas de primeiro nível saíram denunciando Piñera, o imperialismo e tendo as manifestações, incluso contra a repressão da Força Armada. Ou seja, por iniciativas, são bombas atômicas colocadas na jugular do imperialismo, que ele é obrigado a ir para cima, a fazer esse tipo de manobras que eles estão fazendo. E, obviamente, que eles vão tentar atacar a como de lugar esse tipo de reações. Então, o que nós precisaríamos ver? Como pegar essa bomba atômica, esse míssil do Banestado, a questão da Odebrecht, essas denúncias que estão aparecendo, bom, tudo que o Duplo Expresso já faz tempo está fazendo na linha de frente de todo mundo, na base nesse momento. Precisamos de um grande movimento de massas, gerar esse grande movimento de massas que está todo entravado por conta dessas direções compradas, burocratizadas e que eles usam, às vezes, mecanismos como, por exemplo, o PCO, para ficar atacando quem realmente está fazendo um trabalho pelo Brasil e pela América Latina. Olha, se torna mais grave, Alejandro. Até um tema que eu vou pedir para a gente não combinado isso, mas que você até fique depois do seu comentário, porque a gente já recebeu hoje o Flávio Amaral, né, que acabou de sair, e ele vai comentar alguns aspectos ainda relacionados a isso, mas tem novidade, né? Então ontem eu coloquei no nosso canal, deixa eu botar aqui na tela para a galera ver, peraí, YouTube. Eu coloquei um recorte feito pela Daruma, que eu agradeço mais uma vez, ela faz recortes sensacionais, né? E aí, do meu comentário, né, em cima da infelicidade do comentário, se é que a gente pode chamar assim, do Rui Costa Pimenta, na semana passada, falando coisas aí facilmente constatáveis como não verdadeiras sobre mim, sobre o Duplo Expresso, etc e tal. Peraí, vou botar aqui, ó, YouTube, vou botar na tela. Então, olha, quem não viu ainda, ontem foram publicados 2 recortes, né? Um aqui, ó, Duplo Expresso em Pega na Mentira, aí, entre parênteses, Rui Costa Pimenta do PCO, e o seguinte, ó, Leonardo Atush / Brasil 247. Né, a atração em quem do PT está no Banestado Leaks, né? Então os dois foram publicados ontem de tarde, recortes aí de programas. O pessoal sempre pede uma coisa menor para colocar. Você vê nos comentários aqui que as pessoas estão muito surpresas, né? Quem não sabia disso, porque eles contam com essa questão das bolhas, né, de rede social. As pessoas de esquerda não sabiam quem era o Leonardo Atush antes de 247, né? Então tem muita gente sendo surpresa, aí dizendo, eu vou me desinscrever, vou não sei o que tal. Pois gente, assim, enfim. Mas o que eu ia falar é o seguinte, né? A novidade, sei que a novidade é que ontem, cadê aqui, pegar o tweet, um tweet, peraí. A novidade é que ontem, numa live do PCO, hoje, você sabe, né, que aqui daqui a pouco, que horas são no Brasil agora? Já são 9. Então, há 12 minutos, né, agora que são 9h12 no horário de Brasília, há 12 minutos, se eles são pontuais, deve ter começado vou botar aqui a telinha de novo, deve ter começado a tal da reunião lá do seminário do General Heleno com o Major Vitor Hugo para tratar do PL 1595, aquele que é a perna mais sinistra do Patriot Act Tabajara, que estabelece forças antiterroristas no Brasil com doutrina de ataque preventivo, atire primeiro, cheque depois, que diz que o militante de esquerda é um alvo prioritário, expressamente, que traz a excludente licitude, dizendo, olha, se a pessoa que metralhou achou que era terrorista, não acontece nada. Bom,
dependemos da palavra da pessoa que metralhou. O que você acha que ela vai dizer? Que ela achava ou não achava que fosse terrorista? Né? E, por último, o estabelecimento aí de forças clandestinas, né, com identidade secreta, infiltrando toda a sociedade civil para poder controlá-la e impedir qualquer questionamento ao regime. Né? E lembrando que esse pessoal, além da força oficial, está associado ao PCC. Né? Então, às vezes, por exemplo, não pode matar um professor universitário com a força antiterrorista, fala para o PCC fazer um latrocínio na esquina. Né? Então, você tem que ver a questão toda, como é que está funcionando. Né? Então, a perspectiva é essa. Aí, em vez de ver, né, forças aí do PT ajudando a gente a denunciar, eu até ontem, né, terminei o programa pedindo que o presidente Lula pegasse o telefone e ligasse para a jornalista Nicole Briones, que administra o perfil dele no Twitter, né, com mais de 2 milhões de seguidores, e cobrasse publicamente que os deputados da bancada do PT, a maior, 50, fossem em peso hoje lá, esse evento que começou a 14 minutos, denunciar de lá ao vivo o que estava ocorrendo. E aí me surpreende, quer dizer, não me surpreende mais, mas enfim, um expressionauta que constatou, né, parece que mais de um estava nessa live da PCO e resolveram denunciar essa questão da reunião, né, falar isso, e aí o comentário falando do 1595 da reunião de hoje foi apagado no chat do PCO. Eu vou colocar aqui na tela, vocês desculpem eu estou um pouco mais atrapalhado do que normal, mas é que eu estou com muita janela aberta, porque é muita coisa para mostrar, aquela questão, quando eu caio da cama, o golpe se ferra, né? Então daí, ó, fizeram um print, ó, nessa aqui era uma live, então, com alguém que você conhece, né, eu não sei o nome dele, é professor Carlinhos, professor Antônio, sei lá o nome dele lá. Aí tá aqui, ó, a live, e aí tá aqui o comentário, eles não conseguiram printar antes de ser apagado, mas a Never, né, que tá sempre aqui com a gente, ela tinha colocado uma mensagem falando, gente, amanhã vai ter no auditório Nereu Ramos um evento do general Heleno e Vitor Hugo para, né, fazer a toque de caixa a aprovação do PL 1595 e tal. O moderador lá, né, imediatamente apagou a mensagem. E aí você vê aqui na tela o Maurício Mendonça fez o print já depois de apagado, ele botou, ó, agora, né, isso foi ontem à noite, numa live do PCO, uma pessoa comentou que o Major Vitor Hugo vai encaminhar a aprovação do PL 1595. Sabe o que aconteceu? A mensagem da Never, que fez esse alerta, foi excluída. Pode isso, Rômulo Maia? O que acontece nesse PCO, né? E aí vieram questionar aqui, ó, para falar, ó, eu não sei o que acontece. Pergunte ao Rui Costa Pimenta, ele que se explique, né? Ele que se explique por que ele não quer que ninguém, o militante do PCO, que é nomeadamente alvo prioritário desse PL, tá lá, por que ele não quer que essas pessoas tomem ciência de que haverá uma autorização legislativa para que ele seja metralhado e que não haja nenhuma persecução penal. Né? Aí vai falar, porque é o Estado burguês. Ah, não, sem essa, tá? Sem essa. Não vai colar, não. E eu queria mostrar, né, algumas coisas assim, que você vê como é a vida, né? E essa coisa de... daqui a pouco o Flávio Amaral vai falar de seita. Eu fiquei, assim, uma das curiosidades, né? Se você olhar aqui, vou ampliar, você vê que uma das pessoas que estavam comentando, e não era necessariamente sobre isso, é esse perfil aqui, o primeiro que aparece, tá vendo? Não dá para ver muito bem na tela, deixa eu ver aqui, ó. Mas é um gatinho com uma boina de revolucionário chinês, e o perfil, né, o nome se chama DES, D-E-S. E aí tá comentando algumas coisas aqui que não tem a ver com a discussão, mas eu conheço essa pessoa. Essa pessoa, Alejandro, quer dizer, eu não sei seu nome, né, sei até de que parte do Brasil ela é, porque já me falou, mas é uma pessoa que eu conheço desde 2016, lá da época do blog, que eu publicava no blog do Nassif. Uma pessoa fantástica e, né, comunista da velha guarda, que ao longo, desde 2016 para cá, né, vendo que não havia luta, se aproximou do PCO, né, e ficou com o PCO. Mas não, lá em 2016 ele lia meus artigos, comentava, era uma das pessoas quase praticamente do núcleo duro, assim, que me ajudava em muitas coisas. Para você ver até na dimensão simbólica, eu lá no meu blog antigo, né, e aí eu vendo essas coisas da vida. Então, essa pessoa que acompanha o meu trabalho, tenho certeza que acompanha ainda, que sabe a importância da denúncia que a gente está fazendo, mas porque hoje em dia é um militante do PCO, né, está num chat em que a pessoa apaga o alerta para a reunião que vai ser feita hoje e continua lá, né, e não denuncia e tal. Então, é assim, para você ver como toca, né, como chega perto. Então, né, o Piero conhece ele, a gente conhece, todo mundo conhece, era uma pessoa que ajudava a gente em 2016 nas discussões, enfim, tal. Ele ajudava tanto, olha só que coisa incrível, né, que lá no meu blog antigo, o pessoal conhece aí das antigas, né, que era romulusbr.com, olha só, o banner que fica lá é esse aqui, tá vendo? Ó, referendo revogatório já, que eu escrevi com o meu dedinho na neve aqui, no inverno. Não era esse. Por muitos anos, o banner era esse aqui, ó, do Globeleza, que você está vendo aí, ó, o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro de Mulatas Globeleza, né? E aí, de fundo, uma bandeira dos Estados Unidos, ali o emblema de Harvard e da inteligência americana, da CIA e tal. Quem fez esse banner aqui foi essa pessoa, foi o desse que me mandou, e eu botei por muito tempo, foi. E eu só tirei, sabe quem me convenceu a tirar, Alejandro? O Wellington Calazans. Quando a gente começou a trabalhar junto, né, antes de ter o Duplo Expresso, quando era só meu blog, ele falou... Aquela coisa que até eu discuti aqui outro dia, né? De eu ir me
indo para o mainstream, né, para falar, não, a sua mensagem é maravilhosa, mas você não pode agredir as pessoas, tem que fazer concessões e tal. E falou, olha, esse negócio aí é muito agressivo, do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol como mulata globeleza e tal. Não, então você tem que botar uma coisa menos agressiva. Aí eu mudei para referendo revogatório. Da mesma forma, a minha fotinho que você está vendo aqui, ó, deixa eu botar direito na tela, era uma foto minha abraçando as minhas chihuahuas, que eu tenho o maior orgulho, amo elas, quero mostrar para todo mundo, coisa de pai coruja. Aí o Wellington falou, ai, não, negócio de chihuahua, ninguém vai te levar a sério, tira. Aí, em vez de botar, mas eu também, né, fiquei no meio termo, em vez de botar uma foto de terno e gravata, que eu tenho várias, né, podia pegar uma foto minha na ONU, né, e botar para tentar dar uma carteirada, que nem outras pessoas fazem, até a foto do próprio Wellington era assim, uma foto profissional, né, de fotógrafo e tal. Não, eu botei uma meio termo, tirei minhas chihuahuas, mas deixei eu com uma roupa de casa, barba, né, cabelo encaracolado longo e tal, porque eu falei, olha, sinceramente, a pessoa que vai pela estampa e vai olhar e falar, não, eu só leio o que a pessoa com terno e gravata escreve, essa pessoa não vai nem conseguir chegar na mensagem que eu coloco, né? Então, já era também colocar essas coisas assim, já era meio que o primeiro teste para ver se a pessoa valia a pena investir nessa pessoa ou não. Mas, de qualquer forma, eu queria só anotar essa coincidência da vida, né? Então, ontem, na hora que esse expressionauta vai e faz o print da exclusão do alerta aos militantes do PCO, do projeto de lei que vai autorizar que eles sejam metralhados, o DEIS, que é alguém que certamente está ciente disso, porque acompanha a gente desde 2016, fez para mim, inclusive, esse banner, tá lá, numa boa, né? Uma coisa que eu não consigo compreender, entendeu? Essa coisa aí, enfim, disciplina partidária, pensar em vanguarda e tal, mas assim, na hora que você vê esse tipo de coisa da pessoa silenciar sobre a aprovação do 1595, eu quero entender qual que é a razão de Estado revolucionário que justifica uma coisa dessa. Você tem algum palpite, Alejandro Acosta? Sim, eu tenho um palpite, que seria o seguinte, o problema é grana. É simples o problema. Por exemplo, no caso do PCO, ele tem uma série de lastros relacionados com a questão do fundo partidário e alguns sindicatos pelos quais ele passou. Então, se ele não fizer se o Rui não fizer e a Anaí, que é a esposa dele, a Anaí Caproni, não fizerem essas manobras, eles vão encarnar, simplesmente isso. Tem o problema do Sindicato dos Frios de São Paulo, que tem toda uma série de problemas que já vem desde a década de 90. Basta você ir no cartório para você ver as irregularidades. Uns 3 anos atrás, eu mesmo fui no cartório onde esse sindicato está registrado e peguei um calhamaço de 300 folhas desse cartório para ver o que tinha acontecido em detalhe no sindicato. Ou seja, o sindicato onde não tem filiado, onde o sindicato funcionava no escritório da Anaí Caproni, a esposa do Rui. Então, isso já geraria muitas provas, digamos assim, ou muitos fatores para o PCO ficar numa situação muito complexa. O Alejandro, olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, quando aponta essas questões aí de fragilidades jurídicas, digamos, jurídico-financeiras para trás, você certamente não vai fazer nenhum juízo moral. Ai, que feio, pegou e não pegou, e a gente não está nem questionando se foi pela causa, se pegou, se usou aquilo para imprimir panfleto contra o golpe e tal. O que acontece? Qual é a consequência prática que a gente tira, se isso aí procede o que você está falando? É que essas pessoas estão penduradas, né? Estariam penduradas, né, com a ameaça de serem presas a hora que o golpe quiser, a hora que o golpe falou, está atrapalhando demais. Bom, tem isso aqui que a gente pode pegar com muita facilidade e explorar. A gente sabe o que é o judiciário no Brasil hoje em dia, né? É parte indispensável do golpe. Então, é a mesma questão do Lula. O Lula roubou? Não roubou. Mas o pessoal, se quiser, diz que roubou e roubou, entendeu? Então, esse pessoal que você está falando, que até teria algumas coisas que poderiam ser usadas, mas mesmo que não tivesse, né, qual poderia? Aquela questão que a gente conversava ontem com Nildo Orix. É a hora de algum heroísmo. Essas pessoas estão dispostas a se sacrificarem pessoalmente pelo militante da base, cuja execução será autorizada pelo projeto de lei que é discutido nesse momento no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, e quando alguém alerta essa militância, apagam a mensagem. Então, a consequência, eu só queria que você enfatizasse isso. Não é um juízo moral, até porque você tem essa moral marxista, mas você sequer tem um mandamento judaico-cristão, do não roubarás, e não sei o que tal. Não é essa a sua questão, mas sim a consequência política que a gente tem que extrair dessa fragilidade, dessa exposição. Não. Aqui nenhuma moral, muito pelo contrário.
é a maneira como a engrenagem do sistema funciona no Brasil. Por exemplo, no Brasil é impossível, eu estava falando do Sindicato dos Frios de São Paulo como problema para o PCO. Mas no Brasil, onde você tem mais de 5 mil sindicatos, acho que são 7 mil, sindicato verdadeiro tem umas poucas centenas, os restantes são cartórios. E com a pressão do que era o Ministério do Trabalho e a Secretaria da Fazenda, você não tem como gerir um sindicato por vias normais. É como gerir uma pequena loja, você pagando todos os impostos. Se você fizer isso, você quebra. Simplesmente é isso. E o fundo partidário também é uma coisa toda travada. Não sei se você sabe, Rômulo, o fundo partidário ele está todo vinculado a bolsos, o centro de custos. Então é quase impossível você extrair dinheiro do fundo partidário por vias normais. Então você tem tanto para fazer impressões, tanto para você fazer atos, etc. Então você é obrigado a fazer manobras. Eles te empurram para isso. E depois te deixam... Jeitinhos contábeis, uma contabilidade criativa. Sim, contabilidade criativa. Independentemente de você ser bom ou ser mal. E você acaba ficando de rabo preso. Além do que, você, uma vez que você põe a sua mão em uma quantia grande de dinheiro, ficar tentado a fazer outras operações não estruturadas, chamemos assim. Então tem essa questão que está longe de ser moral, é uma questão estrutural. E você acha que é isso que explica eles não estarem querendo comprar briga de denunciar o Patriot Act Tabajara, o novo AI-5, e não falar, quando alguém alerta para o que está acontecendo nesse momento no Congresso Nacional, eles apagarem o comentário no chat? Com certeza, porque se eles não fizerem isso, dentro da instabilidade jurídica total que tem no Brasil, eles todos vão em cana. E no sindicato é o mesmo problema, nos partidos políticos é a mesma coisa. O que o Glauber Braga denunciou, inclusive, aqui contigo. Né? Sobre o Glauber Braga, até eu quero falar sobre isso, né, que mais uma vez, é só quem a gente pode socorrer, né, da institucionalidade na atualidade. Então, obviamente que eu ontem fui correr atrás dele, da assessoria, e eu vou trazer informações sobre isso. Mas eu queria dizer o seguinte, sobre essa questão que você falou dos sindicatos, mais uma vez, sem nenhum juízo moral, você, quando esteve aqui naquela live da semana passada, você indicou um artigo que você publicou, quando da sua saída do PCO, que está, né, linkado naquela live daquele dia. Então, você, se quiser ver aí essa questão de sindicato dos frios, federação dos Correios e tal, lá no dia 25 de fevereiro, tem essa publicação no site do Duplo Expresso, urgente, 2 pontos. Militante do PCO sob ameaça, né, e justamente quem está sob ameaça, estava pelo menos, era o Flávio Amaral, que inclusive já está aqui conversando comigo no WhatsApp. Deixa eu só pegar, mandar para ele o link. Peraí, tira a imagem, senão o Heleno entra aqui com a gente, pelo amor de Deus. Quando eu vou pegar o código da imagem. Não, ele não vai hoje, excepcionalmente, que ele está lá na audiência. Heleno! Vamos lá, te mandar aqui para ele. Ai, meu Deus, eu sou assim, gente, eu faço graça com a tragédia. Eu sou assim, desculpe, se te incomoda isso, eu vou continuar, porque é só assim para aguentar, me desculpe. Então, olha só, tá aí, tá. Então, essa publicação aí, estamos aí na expectativa da chegada do Flávio, por isso, mais uma vez, Alejandro, eu peço que você fique, pelo seu conhecimento de causa, você que era da direção, né, partidária. Então, tá aqui, ó, urgente, militante do PCO sob ameaça, live extraordinária. E aí tá o link aqui, ó. É o primeiro link, né, esse aqui, deslindar os campos. Quem luta de verdade, quem é traidor. Então, você abrindo aqui, você vai encontrar lá na Gazeta Revolucionária a publicação tocada pelo Alejandro Acosta, está abrindo aí, ó, em que ele trata, você trata superficialmente, né, mais uma vez, né, sem juízo moral, só extraindo esse tipo de consequência política de que a gente falava aqui, né, Alejandro Acosta? Pois sim, é exatamente isso. O problema é justamente reforçar. Se trata de um mecanismo onde está todo mundo nessa aí, todos os partidos políticos legalizados, todos os sindicatos, todas as organizações sociais, e ainda quem quiser fazer alguma coisa está sob risco. Então, o que fazer nessa situação? Como enfrentar? Porque com o Patriot Act Tabajara, podem nos mandar para a cadeia quando eles bem entenderem. É a questão do posicionamento das... Olha, esse aí é o que tiver sorte, porque o que tiver azar é o PCC mandando o balaço na esquina. Também tem isso. Ou seja, é uma situação de guerra civil, basicamente potencial. Eles estão posicionando tudo para eles aplicarem quando eles bem entenderem. Eu estava lendo nesses dias a Constituição do Pinochet, de 1980, e como ficou com alguma reforma. É um negócio macabro.
Mas vou te dizer uma coisa, o que está acontecendo no Brasil é mais macabro ainda. Eu diria que o arcabouço jurídico do Brasil não tem parangão esse negócio. Mas é uma coisa do Brasil, você sabe que quem estuda o direito sabe disso, né? A necessidade... Aí não sei se há alguma diferença entre Portugal e Espanha, na nossa herança ibérica, né, do formalismo, se ainda é mais pronunciado em Portugal, e talvez a gente tenha herdado isso, de sempre travestir de juridicidade a exceção, o arbítrio, a ditadura. Então, você, né, sempre o general-presidente era eleito no colégio eleitoral, o STF sempre funcionando e tal, não sei o que, de dar aparência. Então, até agora, para metralhar a pessoa, eles querem uma leizinha, entendeu? Então, mesmo eles acertando o seguinte, olha, por bem, a gente metralha na força antiterrorista, por mal, é o PCC, isso, ó, esse não pode aparecer, mas praticamente aparece. A liderança do PCC está toda em Brasília, junto com o Heleno e o Sérgio Moro, né, tipo assim, oi, né, tudo bem. Na sala do Estado-Maior do Tráfico da América do Sul, mas então, é quase oficial, né, é quase oficial essa associação, mas até nisso eles já querem fazer, obviamente, você acha que algum desses militares da força antiterrorista, se não houvesse essa autorização legislativa, seria processado, investigado e preso? Não, até porque a gente já conversou aqui, e o Fernando Nogueira Martins Júnior esclareceu, que a excludente de ilicitude processual já existe. Foi uma alteração feita ano passado, ou retrasado, no Código Penal Militar, em que aquela que lembra, a justificativa era a intervenção federal no Rio. Falaram, olha, não, para ter intervenção, GLO, então quem tem que julgar o militar é a justiça militar. Não pode ser uma justiça comum, nem crime doloso contra a vida e tal, que não havia isso, né? Então era justiça comum. E aí eles passaram então para a justiça militar, em que é totalmente controlada. Você tem um juiz civil, 4 militares, mas falou que até o civil conta como se fosse militar. Então, já era processual. Não há chance de um militar hoje metralhar uma pessoa e ser condenado, né? Então já tinha esse excludente de ilicitude processual que já está valendo. Aí você fala, pô, mas se tem isso, por que os caras vão fazer uma lei, então, dizendo que pode metralhar se ele achou que era terrorista tão somente? Porque é um fetiche brasileiro. Pela lei, sempre... Entendeu? O formalismo de autorizar, né, para garantir a redundância da redundância. Então, é uma coisa incrível, mas a gente, assim, talvez não precisasse dar tanto na pinta, né, dessa coisa do 1595, mas eles querem, né, pelo fetiche da lei, falar, não, estamos cumprindo a lei, as instituições estão normalmente, é uma lei que garante e tal. Mas isso até nos dá a oportunidade de alertar, né, talvez se não tivesse o 1595, não fosse tão fácil. Mas assim, é incrível, né, e infelizmente, quem mais bate na gente ostensivamente, é certo que Heleno e tal, batem na gente ocultamente, né? Quem você acha que deve ter invadido ou pediram para os gringos invadirem o site e apagar? Né? Então, né, no manto da noite, a direita, o golpe, o imperialismo nos atacam, mas de dia, quem que pode bater? É quem tem o álibi de ser de esquerda, né? Então, infelizmente, a direção do PCO, veículos ditos alternativos, né, 247 e tal, lá o sujeito tentando esvaziar, dizendo, Afeganistão é uma coisa velha, não fala disso não e tal. Então, assim, você vê o tal do domínio de espectro total, a operação em pinça, né? E quem que escapa dessa regra aí, o Alejandro, que é a única pessoa dentro da institucionalidade hoje com que a gente pode contar e a gente recorre mesmo. Apesar de, mais uma vez, eu queria falar, né, o Nildo Urix falava ontem que eu concordo, esse momento da história exige uma dose de heroísmo e de auto-sacrifício, se necessário. Ninguém quer ser mártir, mas, enfim, botar o seu pescoço na reta pelo Brasil, pela América Latina, pela resistência dos povos contra o imperialismo. E aí, né, o Glauber Braga faz isso. Aí eu já falei, eu não sei, certamente, tem a índole pessoal dele, tem a questão geracional, ele nasceu no mesmo ano que eu, em 82, então ele é millennial, que nem eu, e aquela coisa que eu falei do millennial quer estar satisfeito com o saldo da sua vida hoje, ele não quer ser feliz quando aposentar, ele quer, não, hoje eu estou fazendo uma coisa legal, ele quer, sente que assim, só é realizado se o que ele faz fizer diferença no mundo, né? Então são várias coisas, é ousado, né, mais ousado, arrisca mais, se preocupa menos com segurança, e eu vejo esses traços na atuação parlamentar institucional do Glauber Braga, aquela coisa, ele fica no fio da navalha, então ele vai e fala, Sérgio Moro, você é juiz ladrão. Mas você imagina se o Glauber Braga quer ou não quer que o Lula pegue os documentos aqui que provam que o Sérgio Moro é juiz ladrão. O que você acha? Ele quer ou não quer? Enfim, mas ele vai e fala, juiz ladrão. Você fala, vamos caçar o seu mandato. Aí eu falei, não, Glauber, vem no programa que eu vou passar a ficha, não vão arquivar. Arquivaram, né? Então você vê, a gente fica ajudando e tal, né, para garantir, porque é útil, né? O pessoal fala, o parlamento não adianta nada. Não, mas ter aquela pessoa que estressa ali e mostra certas coisas é útil, e é o único, em 503 deputados e 81 senadores, é o único, né? Que vai muito além de qualquer parlamentar do PT, do resto da bancada do PSOL, que é péssima, né? Na média pior do que a do PT, e todos os demais.
E aí, o Glauber Braga, então, a gente, né, temos falado com ele essa questão do Patriot Act, foi ele que matou no peito o 1595, esse que está sendo discutido hoje no Nereu Ramos, quando estava na Comissão de Relações Exteriores e Segurança Nacional no ano passado, alertado pela gente, e mais uma vez, desesperados, como a gente vê que é a única pessoa com ousadia, foi ele também quando teve aquela história de aviões militares sem autorização, sem nenhuma formalização, aterrissarem na base aérea de Manaus. Ele pegou um avião teco-teco de Brasília com um assessor e foi. A gente sabe como um avião cai no Brasil, não cai muito avião no Brasil? Vai que o avião do Glauber Braga cai, né? Então, assim, ele está se expondo, ele está tendo essa dose de heroísmo que a gente cobrava aí das lideranças políticas. E aí, como eu sei que é só com ele que a gente pode contar, ontem eu fui falar com ele, né? Então, como ia ter esse evento, tá aí na tela o print, né? Aí eu mandei para ele aqui a mensagem que eu mandei para a chefe de gabinete dele, a Dedé, que é super simpática, né, sem pretensiosa. Eu tinha mandado para ela: oi, Dedé, é importantíssimo, né? Um tweet de alguém, justamente, era alguém. Você vê como as pessoas já esperam, coitado, ele até com a responsabilidade, o Alejandro, porque ontem, antes que eu falasse, essa pessoa aqui no Twitter, qual é o nome dela? Não sei. Depois eu vejo aqui, mas tá aí a foto da pessoa, botou assim no Twitter: pô, Glauber, faz alguma coisa, cara, amanhã, porque vai ter essa coisa aí do 1595, só o Glauber e tal. As pessoas já cobram dele, entendeu? Aquela coisa assim, né? Aí eu mandei para ele esse link lá da pessoa do Twitter, mandei primeiramente para a assessora e depois eu encaminhei para ele, né? Botei: oi, Dedé, isso aí, né, do 1595, esse evento que vai ter do Heleno com o Major Vitor Hugo, é importantíssimo. Vai estar todo mundo de olho amanhã. O Glauber pode marcar um golaço. Se precisarem de algum subsídio, podem me ligar, né? Então a gente sempre botando a bola na marca do pênalti para quem merece, né? O Glauber Braga, ele não faz isso por oportunismo, ele faz porque ele acredita, e aí, lógico, a gente ajuda, né? Quem tá sério na causa, a gente quer mais ajudar mesmo, né? Para que a pessoa seja reconhecida como tal. E aí eu botei, aí eu mandei encaminhei para o Glauber e falei para ele: ó, Glauber, eu mandei para Dedé, se você precisar de alguma informação, pode me ligar. Isso aqui já era madrugada aqui, Alejandro, mas é assim, quando tem alguma coisa urgente, eu deixo o telefone ligado. Pode me ligar, porque 9 da manhã de amanhã, então já 35 minutos atrás, começou esse evento no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. O Vitor Hugo e o general Heleno, né, que é a verdadeira autoridade no governo, vão falar do PL 1595, a perna mais sinistra do Patriot Act Tabajara. Ele agradeceu, né, mandou aqui: muito obrigado. E aí eu tentei facilitar, né, a gente sabe que as pessoas não têm tanto tempo assim. Quais são os pontos-chave, né, que tem que ser denunciados à exaustão? Os pontos críticos, né, a doutrina de ataque preventivo, né, atire primeiro, cheque depois. O militante de esquerda expressamente indicado como alvo prioritário de uma política antiterrorismo nacional. E a excludente de ilicitude intrínseca dentro do coisa antiterrorismo, que é a história de que a pessoa está perdoada não só se ela matou um terrorista, mas também se ela pensou. Não era, mas ela achou que era um terrorista. Mas é aquela coisa, como é que você vai saber? A telepatia? Não, é a palavra da pessoa: eu achei que era. Eu não sei quem, em sã consciência, diria: não, eu não achei, eu atirei de sacanagem, eu metralhei porque era um esquerdopata. Não vai acontecer, né? Se eles não matassem no peito com a justiça militar, matam no peito com direito substantivo, aí a regra dessa excludente de ilicitude. Até todo mundo falando da excludente de ilicitude do Moro, e outras excludentes de ilicitude estão passando. Primeiro essa processual, agora essa aqui substantiva, sendo discutida hoje, com pompa e circunstância, no auditório Nereu Ramos, no Congresso Nacional. E aí eu mandei para ele aquele material de divulgação do evento, que eu recebi ontem do Piero. E aí eu falei o seguinte, né? Eu falei: tá aqui o evento, né? A brochura do evento, tal. Eu mandei algumas outras coisas. E aí ele agradeceu, né? Eu sempre muito acordado também, falou: obrigado pelo informe, vou ficar de olho, né? Aí eu falei: bora marcar uma volta pro programa pra gente falar desse evento, pode ser na quinta ou na sexta? Ele botou aqui: vamos sim, posso dar uma notícia de agenda amanhã? Então ele já ia divulgar se ele vem. Eu falei: claro, né? Tomara que ele possa, tomara que a agenda permita que ele venha aqui relatar. E eu não sei, eu mandei hoje de manhã um aviso para ele, para a assessoria, dizendo que a gente estaria no ar e que necessariamente a audiência ia ser muito alta, como está sendo, por essa questão do Banestado. E eu falei que se ele pudesse entrar ao vivo lá, até aí, pessoal da assessoria, se estiver vendo, me liga, não precisa ser o Zoom, não, me liga do que for, FaceTime e tal, eu consigo botar no ar. Se ele tiver, né, eu não sei se ele poderia estar lá nessa manhã, eu espero que possa, porque se não for ele, não vai ser ninguém, né? E para denunciar lá ao vivo e entrar aqui. Então, até o fim do programa, se alguém da assessoria do Glauber está vendo, pode me dar um toque aqui no WhatsApp, Telegram e tal, que a gente arruma um jeito de botar ele, em que seja 5 minutos e tal, fora a gente combinar aí a participação na sexta-feira seria melhor, eu acredito, até por ele, né, porque sexta-feira não tem atividade na Câmara dos Deputados. É incrível, né? Então, assim, eu vejo muitos partidos revolucionários criticando o cretinismo parlamentar, com razão, e aí eu até emendei aquela história de dizer que a esquerda brasileira super original, né? Emendou Marx, então, para além do cretinismo parlamentar, criaram um cretinismo judiciário. Não, porque
Não vai ter golpe, vai ter luta. Aí a luta é o embargo do embargo no STF, né? Anula o STF, como consigna de luta, anula o STF, consigna de luta e tal. E aí o pessoal fala, mas é um cretino parlamentar. O Glauber Braga é um cretino parlamentar? A pessoa que pega o avião, o teco-teco, para ir na Amazônia, mostrar que ele estava ali de olho, é um cretino parlamentar quando ele se expõe e na reunião na Surdina, na Comissão de Relações Exteriores, tudo combinado para aprovar, sem discussão, lá o Bolsa Filho 03 com o Vitor Hugo. Ele vai falar, não vai aprovar simbólica não, vamos discutir isso aí. Tal. Eles se assustam, tiram da pauta. E tem que mudar a tática deles era passar em segredo, a gente melou, denunciando, em contato com a assessoria do Glauber Braga, depois de fazer isso. Aí agora, né, falou, não, a gente tem que assumir e tem que vender para a sociedade brasileira que é bom. E aí, então, a audiência com as autoridades lá hoje e tal. Desde janeiro, o Vitor Hugo está nessa campanha publicitária que antes ia passar sem ninguém saber. Agora, não, virou um programa, né, de governo o qual eles têm que vender e vencer na batalha da opinião pública. E, infelizmente, né, tentando desconstruir essa campanha, só o Duplo Expresso. E veículos alternativos e partidos supostamente revolucionários, suas direções trabalham para que as pessoas não saibam, ou quando sabem, desacreditar, falando, é paranoia, teoria da conspiração, é fake news, não interessa, isso aí é o direito burguês, isso aí não tem diferença nenhuma, coisa e tal. Enfim, é o tal do domínio de espectro total. Mas olha só, a gente continua então, eu peço para o Alejandro continuar, já que ele tem ciência sobre algumas coisas que vão ser comentadas aqui, e tem de repente então uma opinião com relação ao que o Flávio Amaral vai conversar com a gente. Ele que é economista e escritor, né, esteve aqui na semana passada, pediu para vir e eu não podia negar o espaço para que ele se sentisse mais seguro, né, ele que estava sendo ameaçado. Felizmente, pelos relatos, todo dia eu perguntava para ele, e aí, parou, tal? Ele falou, não, parou, parece que o pessoal aquietou e tal. Mas ele sugeriu de voltar, né, nessa semana para falar dessa questão de lógica, mentalidade de seita e até aplicar o conhecimento incidental que ele tem sobre essa matéria ao que está acontecendo atualmente no PCO. Eu não sei se você estava vendo, Flávio, mas assim, como eu falei, não me choca mais alguém ter alertado lá no chat do PCO ontem sobre esse evento que está ocorrendo agora, do PL 1595, e a moderação ter sido instruída a apagar, né? Mas assim, são os tempos. Amores, tempo. Flávio Amaral, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo, bom dia, Alejandro. Obrigado, eu consegui acompanhar alguma coisa e algum final agora da conversa com o Alejandro e achei muito pertinente, né? Porque é um dos pontos que eu vou procurar desenvolver mais para